para começar, para quem não te conhece, talvez nunca tenha ouvido falar de você, eu queria que você fizesse só um breve pitch aí, quem que é você, qual que é a sua idade, qual que você faz, que é a única pergunta que é mandatória aqui no Julicast, beleza? Bom, como eu falei, o prazer está por aqui. Meu nome é Luiz Candreva, eu tenho 34 anos, eu pareço ter mais, sem dúvida nenhuma. Quem estiver vendo isso em vídeo certamente não vai acreditar nisso, vai falar, esse cara já está inventando a idade, mas é verdade. E o fato de eu parecer ter mais envolve aí não só relacionamentos turbulentos, mas essencialmente empresas durante a minha vida. Não são tantas assim, mas todo mundo que empreende entende que entrega a vida. Eu já tive algumas empresas, e isso exigiu bastante fisicamente, por isso deu uma desgastada. Além disso, o DNA deve contribuir um pouco nisso. Hoje eu sou Head de Inovação da AIO. A AIO é uma plataforma para desenho de futuros desejáveis, desenho de futuros possíveis. A gente faz uma série de estudos desenhando cenários para o futuro, para empresas variadas. A gente atende empresas de diversos ramos diferentes, a maioria delas empresas grandes, ainda alguma outra média, mais ou menos das empresas grandes. Então a gente atende aí CCR, Boticário, Natura, SBT, enfim, empresas de grande porte que estão preocupadas com essas mudanças. Além disso, eu sou diretor do Comitê de Internacionalização de Startups, da Associação Brasileira de Startups, que é um título muito grande para dizer que eu trabalho de graça, e eu sou colunista de alguns meios de mídia mais célebres aí, a CBN e o Correio. E é isso, né? Dou aula em alguns lugares aqui no Brasil e fora. Aqui a gente criou o Disruptive MBA e hoje... Sucesso, Disruptive MBA. Conheço alguns alunos aí que são apaixonados aí pela metodologia de deu vocês. certo. Assim, a verdade é que de fato encaixou, então é um curso pautado na prática e a gente tem visto resultados legais. Óbvio que tem muita coisa para evoluir ainda, mas a gente tem visto resultados legais. Então isso é o que eu faço. Hoje esse sou eu. Perfeito. Obrigado, cara, pela introdução. Eu, inclusive, apresentei você como futurista, né? Porque é assim que eu vejo algumas pessoas te chamarem. Assim, me perdoe a ignorância, mas o que a gente definiria por futurista, né? Como que você faria um pitch disso aí? Cara, não tem ignorância nenhuma. Na verdade, isso é uma coisa que ainda é muito recente no Brasil. Começaram a me dar essa alcunha em reportagem dali, mídia daqui, evento de lá. E a bem da verdade, um pouco do que a gente faz é exatamente isso. Um futurista, ele faz aquilo que eu falei que a AIO faz. A gente desenha cenários para antecipar não só tendências, mas também possibilidades, né? Ao contrário do que o senso comum nos leva a crer, ninguém prevê o futuro, só um charlatão. Então, ninguém faz previsão de nada. Mas o que a gente faz somando uma série de tendências, uma série de comportamentos, entender como isso se manifesta no mundo e como isso pode impactar ou não uma empresa, um modelo de negócio, uma organização, um governo, uma entidade, enfim, uma associação, seja lá o que for, e desenhar cenários entre os cenários desejáveis, aqueles que a gente quer migrar e buscar e que a gente vai trabalhar para isso, e cenários possíveis, aqueles que eventualmente possam acontecer, como, por exemplo, uma pandemia, né? Isso não é dizer que a gente anteveria ou anteviu a pandemia de Covid, mas existe um senso geral de que esses eventos de ruptura acontecem e acontecerão cada vez mais forte, muito em essência porque está todo mundo muito conectado, então quando uma coisa acontece, ela ricocheteia muito rapidamente, a velocidade da comunicação, da transporte e das conexões entre as pessoas é muito rápida, então isso faz com que o negócio aumente muito. Essa questão de futurista é curioso porque, em que pese seja muito novo, sobretudo para a realidade brasileira e até para o mundo, é uma profissão que existe aí há coisa de 50, 60 anos. As maiores empresas do mundo têm futuristas dentro dos seus ranks, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Sony tem desde a década de 70, a Shell também, quantas empresas mais a gente puder citar aí, mas tem inúmeras. Eu lembrei dessas duas agora porque eu os conheço, a Tata Consulting também tem, e várias outras empresas do planeta têm futuristas lá dentro. A função é basicamente tentar dar longevidade para a relevância que a empresa, a organização, enfim, aquela entidade que você esteja envolvido, ela tenha longevidade dessa relevância, ela continue relevante por mais tempo, pelo maior tempo possível dentro de um cenário, né? Então é mais ou menos isso que é um futurista. Muito massa. Eu acredito acho que o seu background de startups, né, é fundamental nesse contexto, porque, pelo que você me falou, seria uma espécie de tentar dar relevância para o negócio, né, no médio e longo prazo, nos próximos anos. E para fazer isso, você precisa ter processos ágeis, acredito eu, tá? Processos rápidos ali, renovar esses processos que você já tem, seja comercial ou a sua maneira de enxergar a sua empresa no longo prazo. Você precisa pensar como startup até para que você não seja engolido por elas. Então, acho que você acaba, quer queira, quer não, aplicando um pouco desse
processo Lean, né, da startup na questão da consultoria do futurismo. Faz sentido? Você conseguiu entender o que eu falei? Faz sentido ou De fato, não, de viagem? fato existe correlação e você está correto em afirmar que, sem dúvida, as startups e esse movimento todo de agilidade, né? As startups são um expoente do movimento de agilidade. A gente fala muito delas, mas na verdade elas são o expoente dessa agilidade, dessa busca constante por agilidade, né? Elas de fato foram e ainda são a parte de grandes rupturas. Então, naturalmente, um founder, ele antecipa uma tendência, geralmente ele não vai lançar uma startup que todo mundo já está usando um serviço, porque você não tem como crescer, ele cresce nas brechas, né? Então, o Airbnb aparece e o Airbnb só cresce no momento em que o modelo mental das pessoas mudou ao ponto de que elas topam compartilhar uma residência ou dormir na casa de alguém, coisa e tal, sem estar bêbado, sem nada disso, mas indo lá e dormindo na casa da pessoa. Veja, o Uber é a mesma coisa, serviços todos de sharing economy e outras tantas vertentes. Mas eu te diria que não é essencialmente a startup. É óbvio que todo esse composto ele vem para a mesa e o nosso time todo tem essa composição, acaba que muitos são de startups. Mas o que acaba acontecendo, Julival, eu enxergo assim, a gente, meio que a era das startups está terminando. E parece que isso é um exagero, tal. É óbvio que não é que vai deixar de existir startups, mas veja, na década de 80, a maioria das empresas buscava rentabilidade, capitalização, certo? Então elas buscavam maneiras de se capitalizar. Tanto é que o expoente de sucesso, a aura de sucesso era um moleque de 20 e poucos anos, BMW, mercado financeiro. O cara que trabalhava no mercado financeiro, na bolsa de valores, a gente tem essa imagem, tem filmes e mais filmes, né? Wall Street, etc. Tem filmes e mais filmes que mostram essa realidade. Até o personagem do Charlie Sheen lá no Wall Street original, com Michael Douglas, etc. É exatamente Fantástico isso, certo? esse filme. O Buddy, ele é o cara com 20 e poucos anos que já está ganhando uma grana Bonitão, e anda numa vida sedutor ali e tal, aquele estereótipo bem estereotipado, né? Sedutor, mas, e aí, veja só, esse é o desenho do negócio. Aí você vai para a década de 90, no final da década de 90, você começa a ter as .com, que são sinônimo de inovação. Então, além da rentabilidade, a inovação começa a ser um preponderante, porque mesmo que as empresas fossem as mais rentáveis, conseguissem trazer melhor EBITDA, melhor resultado em linha final e tal, o que acaba acontecendo é que as que inovam estavam comendo o mercado, elas estavam corroendo essa relevância fortemente. Então, quando começa a surgir, por exemplo, um eBay da vida, ele corrói a relevância de um monte de sellers. Quando surge um PayPal, que surgiu lá como X.com, etc., depois da fusão do Peter Thiel lá com o Elon Musk, elas começam a corroer a relevância de uma Visa, de uma Mastercard, ou seja, esses caras eles começam a roubar a relevância com uma velocidade muito grande. Então, inovação se torna a bola da vez. E tanto é assim que durante o final da década de 90 e durante os anos 2000, inovação e as .com eram o alvo. Quando a gente joga para 2010 até agora, essa década que a gente está vivendo, que a gente acabou de terminar de viver, né? A gente ainda termina ela, né? Ela termina agora no final do ano. Dezembro. Se esse ano contar, se não contar, termina no ano que vem. Mas essa década, a gente fala muito de startup, né? Foi a bola da vez as startups, né? Então, se você olhar bem, agora elas estão olhando para agilidade. Então, era rentabilização, capitalização, depois inovação e agora agilidade. Eu diria para você que a era das startups terminou porque agilidade já é meio lugar comum, é default. Quem não tem agilidade ficou para trás. Você para pensar, as grandes empresas começaram a se adaptar. E o grande lance é que a maioria das startups, mesmo algumas médias, elas cresciam nessas brechas que as empresas deixavam. Então, uma startup só dava certo, basicamente, se uma empresa grande deixou o espaço. Uma Netflix só cresceu porque a Blockbuster deixou esse espaço. Do contrário, a Blockbuster dominaria facilmente esse cenário. Praticamente pediu, né, para que isso acontecesse. Ela tinha tudo para isso. Ela tinha marca, ela tinha grana, ela tinha o capital intelectual, as pessoas, ela tinha tudo que a Netflix não tinha, assim como a maioria das startups. Mas existem buracos, existem brechas e a tecnologia permite esses solavancos. O que acontece agora é que a maioria das empresas já entendeu esse negócio. Já são inovadoras, capitalizadas e ágeis. Então, a tendência do mundo é buscar um novo diferencial, certo? Porque é ali que vão crescer as empresas, que vão virar referências e vão avançar. E eu diria para você que o próximo grande arco é das empresas que a gente chama de future ready, as empresas que estão prontas para o futuro. O que significa isso? Não adianta mais você só ter o capital para poder agir e direcionar o barco, como acontecia na década de 80 e 90, uma Coca-Cola, uma Pepsi, etc. Não adianta só você ser inovadora, como as .com lá no começo foram, e não adianta só você ser ágil, porque se você for só essas coisas, alguém antecipará uma tendência. E a agilidade não consegue competir com algo que vem antes do que aconteceu. A agilidade é para você se mover rapidamente. Como você bem colocou, as startups têm aquela questão da agilidade, certo? Da quebra, pivota, deu errado, e vai trocando de caminho. Não tem muitas amarras, né? Não existem processos muito engessados que muda todo dia, eles já perceberam isso. Mas elas, mesmo assim, elas reagem, o próprio Lean é isso, é você validar, você reage ao que o mercado te fala, mas reage de maneira ágil.
O que deve acontecer nas próximas rodadas agora são empresas que incutem o caos, são empresas que criam esse caos, são empresas que antecipam as próximas tendências e geram isso, o que vai ficar cada vez mais difícil de empreender. Por isso eu digo, e óbvio que é um eufemismo, que a era das startups acabou. Porque esse monte de startups não vai conseguir aparecer mais, né? Então, aquele rockstar, que era o founder e CEO, que agora todo mundo está saindo no LinkedIn e tal, isso vai começar a diminuir, porque as empresas vão começar a absorver esse negócio, essa massa de pessoas capazes não vai conseguir criar a empresa. Então, eu diria que o próximo alvo é Future Ready. Isso tudo para te dizer que sim, o passado de startups, etc., e meu envolvimento com elas já como fundo, como founder, como acelerador, enfim, variadas posições, ajuda muito a conectar as pontas, mas não necessariamente é obrigatório para isso. Uhum, perfeito. Em outras palavras, a modinha, né, que você foi meio eufemista para dizer, mas essa modinha das startups acabou, né? A gente está entrando Eu numa acho que nova teve era. muita modinha, mas eu acho que a gente passou um pouco essa modinha. Você falou com o Léo esses dias, por exemplo, né? Cada vez mais o founder que é o referência é alguém como o Léo, que trabalha para valer, que entrega resultado, que gera caixa. Então, cada vez mais a referência mudou da referência tô na revista, o Léo não está em revista nenhuma, não aparece em nada, low profile pra caramba, apesar do nariz protuberante, é super low profile. Sacanagem, né? O Léo, mas é bom, porque agora o Léo assistindo aqui, a gente vai saber se ele não assistir, entendeu? Então a gente pode Exato. cobrá-lo depois. Mas assim, o fato é que a referência se tornou esse cara. Então, eu acho que a moda terminou não porque está diminuindo o número, o espaço. A gente ainda vai ver um crescimento muito grande. Está começando a ter IPO, a Melius acabou de lançar para fazer a IPO, a Enjoei também. Então, são empresas que têm aí seus 7, 8 anos, aquele sucesso do dia para a noite, né, que vem em 7 a 8 anos. Todo mundo acha que apareceu do nada, mas a caminhada dos meninos é super longa. Fora os outros projetos, né, anteriores de vida da pessoa, que a pessoa já empreendeu e já deu certo e errado 1 milhão de vezes antes. Exato. Eles serão referência para uma geração, como o Romero e os meninos foram, por exemplo, para uma geração anterior, como o Buscapé ou o Mandic anteriormente, o pessoal da Móvel e tal. Então, de fato, a gente terá ainda um crescimento nisso. Mas eu acho que ele começa a minguar no seguinte aspecto. As muito boas vão continuar aparecendo, mas aquelas mais ou menos que existiam vão deixar de existir. E também por causa da pandemia. A pandemia fez com que muita gente que era muito bom no offline, que funcionava redondo, eu atendo um pessoal, por exemplo, do norte e nordeste, mas sobretudo dos estados do norte. Varejistas crescendo 2 dígitos por ano nos últimos 3 anos, voando. Loja e tal. Só que deixando de lado o e-commerce, por exemplo. O digital deixando de lado. O que aconteceu? Veio a pandemia, fechou tudo. E os caras falaram, pô, a gente não devia deixar aquele projeto de lado. O que acontece agora? Eles começaram a focar nisso, só que são muito bons de execução, são caras muito, muito eficientes, eles só não tinham essa parte. Esses caras vão entrar num mercado que tem um pessoal meio acomodado, que está lá no digital, existe porque está no digital, então tem uma distribuição melhor e um custo menor, só que não tem concorrência. Quando esses caras entrarem, eles vão navegar de braçada. Então, eu quero dizer o seguinte, esse caos todo, como a gente vem recorrentemente dizendo, eu tenho tido esse estudo sobre o caos e tal, esse caos todo vai meio que purificar, vai fazer uma purga, vai sobrar muita gente boa e vai morrer muita gente mais ou menos. Então a gente vai ter uma geração muito mais preparada para incertezas e sabendo lidar mais nesse cenário de bagunça, de caos. É um momento interessante para olhar daqui para frente. O que eu acho excelente, diga-se de passagem, né? Com todo respeito, óbvio, a todo o sofrimento que vem sido gerado na pandemia, as perdas não só, né, de vida mesmo, de saúde e tal, mas as perdas indiretas também, ou diretas até da economia. Realmente, se você espremer, acaba que sai um saldo positivo aí, o saldo acaba sendo esse. Acho que, como você falou, acelerar esse processo que estava engavetado há algum tempo, eu venho vendo isso na prática. Acho que talvez a galera, o varejo é sempre talvez marcado aqui no Brasil, né, para uma questão mais tradicional, com algumas exceções, um mercado muito mais tradicionalista, mas eu vejo que esse movimento talvez ainda, eu não sei aí sul-sudeste, Candreva, em São Paulo e tal, mas aqui ainda está, mesmo com... Tá me ouvindo? Tô. Mesmo com uma pandemia, ainda é um processo assim, devagar. Tipo assim, a galera colocou um canal de venda pelo WhatsApp, mas aí você manda mensagem, 8 horas da manhã, o cara talvez responda no outro dia. Assim, pelo menos isso no interior tenho observado muito assim. Assim, para o digital não é satisfatório, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando com varejista A, eu já mandei mensagem para mais 6 ou 7 varejistas aqui, eu vou no que me atender minha necessidade primeiro. Se o cara não tem essa velocidade
de execução Então, mas ali, ele a sua própria pergunta responde o negócio, né? Você foi no que te atende melhor. Esse cara vai continuar existindo, o outro provavelmente vai desaparecer. E por uma razão muito clara. A própria população está se digitalizando. A gente vive numa realidade, e provavelmente boa parte dos seus ouvintes, podcast ainda é uma coisa, um nicho ainda tribal. muito pequeno no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. A gente vive numa realidade em que a gente está sempre conectado. Que a gente usa o Google para resolver problemas nossos, não só pesquisar uma coisa, mas a gente usa para resolver problemas, como cozinhar, não sei o quê, como entreter as crianças em casa. A gente usa banco no celular há muito tempo, na internet e depois no celular há muito tempo. Mas durante a pandemia, por exemplo, 12 milhões de pessoas que eram desbancarizadas, ou seja, não tinham nem conta no banco, migraram direto para a conta digital. Outras 30 e tantas milhões tinham contas tradicionais, não contas digitais, não usavam aplicativo, não usavam internet, não usavam bankline, não usavam nada, analógicos, né? até o banco. 40 e tantos milhões de pessoas saíram de algo analógico ou inexistente para o digital. Olha só, E são excelente esses forçadas dados. a aprender a usar esse negócio. Então, durante marra, esses né? meses todos, elas aprenderam. Já a essa altura, todo mundo já aprendeu. E aí o que acontece é o seguinte, quando passa a pandemia, esse cara não volta a guardar dinheiro no colchão. Ele não olha e fala assim, não, agora, beleza, terminou, isso aqui que é muito mais prático, que facilita a minha vida, que eu faço pagamentos, que eu compro coisa na internet, que o e-commerce crescendo para chuchu e tal. Não, agora eu vou voltar a guardar dinheiro no meu colchão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa mudança de comportamento, ela já aconteceu. É um pouco de porque o Uber entra tão rápido nas cidades, né? Esses aplicativos, eles buscam entrar rapidamente, porque depois que as pessoas se acostumam a utilizar um serviço, é muito difícil elas voltarem atrás. Você acostumou com um novo patamar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara que te atendeu bem, ele vai ter uma demanda cada vez maior. E se ele souber trabalhar bem isso, ele vai crescer. Se ele não souber, ele também vai morrer, mas alguém vai aproveitar essa oportunidade. Regra de mercado, certo? Tem uma oportunidade ali, alguém vai aproveitar. E se ninguém aproveitar, maravilhoso para quem está ouvindo esse podcast, olhar e falar assim, caramba, será que tem alguma área em que se eu digitalizasse uma parte do atendimento, eu atenderia, por exemplo, agora há pouco, um pouquinho antes de começar, eu acabei de pedir pelo WhatsApp aqui um galão de água de 20 litros. Estava até comentando aqui com o Julival logo no começo que custa R$14, é meio estranho essa procedência dessa água. Mas veja só. Rapaz, tá caro aí? Esse preço tá caro aí na região? Eu achei barato. Desculpa, tá barato aí na região? Acho que o preço... Não é Rapaz, a última vez que eu comprei, uns 2 anos atrás, estava lá em Minas, né? Tava morando em Betim. Eu paguei uns 2 anos atrás, acho que eram uns 13, R$14 também. E achando caro já, viu? Tô de cara. Aqui eu tô morando no litoral, Aonde São Paulo, em Ubatuba. Ah, sim. Mudei para cá faz uns meses, né? São Paulo é sempre São Paulo, mesmo no interior. Muito caro. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, eu peguei e puxei no WhatsApp, pedi, achei que eu me responder só amanhã, me responderam em literalmente 10 segundos. Olha só. Pedi para entregar, falei, vamos entregar amanhã, né? São, sei lá, 7 horas da noite, né? Não, posso enviar agora, enviou agora. Veio, chegou, de verdade, em 6 minutos me entregaram um negócio. Olha então, quase on demand, ou seja, eu não preciso ter nada em casa, eu consigo pedir por um negócio e me entregar aqui. Quer dizer o seguinte, esse cara tá salvei na minha lista de contatos. O que isso significa? Que esse atendimento dele ainda não é profissionalizado. O supermercado aqui. Tentei, para dar exemplo prático, peguei exemplo do supermercado. Eu ia lá comprar, e aí dá para comprar pelo WhatsApp. Só que, como é que funciona o supermercado aqui? É muito louco. Você vai comprar e você fala assim, quero tal coisa. Aí eles falam, beleza. Aí você vai fazendo uma lista, tipo, você vai pedindo, eles vão mandando para você os preços e as fotos. Mas demora, assim, 30 minutos. Mais rápido eu ia até o supermercado, não faz sentido nenhum. Eu falei, a gente não pode implementar um e-commerce para vocês, porque eles têm tudo registrado. É só migrar da ferramenta do físico para o digital. Bom, resumo da história, mostrei para eles como é que fazia o negócio na loja integrada, abriram uma loja lá, arranjei uns cupons de desconto com o Alfredo, colocou lá um tempo e tal. Bom, resumo, agora tem e-commerce no supermercado daqui. Isso facilitou a minha vida, porque eu não queria ter o supermercado. Mas veja, esse supermercado agora está preparado para poder fazer mais vendas. Eu tenho certeza, eu não tenho os dados, mas eu tenho certeza que esses caras estão vendendo mais. Se eles divulgarem um pouquinho mais nos condomínios e coisa que tem na região, eles vão vender muito mais, porque ir ao supermercado, não só da questão sanitária, mas é um pé no saco, essa que é bem a verdade. Você poder comprar... Tem gente que adora, né? Tem as pessoas que gostam. Eu, particularmente, não gosto. Talvez as pessoas que gostam, todo respeito, elas podiam arranjar... Deve ter algum problema. Um monte de série para sugerir na Netflix, uns livros legais para fazer. Tem coisa mais legal. Não, porque eu gosto de ir lá, escolher a fruta que eu vou comer, não sei o quê. Sem julgamento. Sem julgamento. Maravilhoso. Quem gosta vai, mas o ponto é quem não gosta não precisa ir mais aqui. E acredito que seja a maioria. Esse que é o caso. Então, assim, eu quero dizer André, se esse cara, assim como você falou, né, não é nem o feijão com arroz, é fazer só o arroz. Porque se esse cara coloca um CRMzinho ali e começa a disparar, assim, sei lá, você já comprou 2 vezes, então ele tá vendo lá que você comprou toda segunda-feira, 17 horas. Bicho, pelo amor de Deus, assim, segunda-feira que vem, o que é que eu vou fazer de novo? Manda uma mensagem, e aí, Candré, eu vi aqui que semana passada.
como você comprou, que tal comprar de novo? E isso um robô faz, né? Se eu não me engano, tem várias ferramentas. As próprias ferramentas, aí não estou fazendo propaganda não, tá? Mas as próprias ferramentas lá da loja integrada da Vetex, ó, Alfredo, cadê aquele meu cachê? As próprias ferramentas lá, elas já têm isso, as questões de automatização de lista e coisa e tal. Então você pega assim, por exemplo, toda sexta-feira o cara vem, você vê, é uma região de turismo, então, pô, a cada 15 dias esse cara faz uma compra no supermercado. Pô, aí ele não fez. Ah, você tá vindo pra praia, o que você acha de comprar? Você relembra o cara desse negócio, como você bem colocou. Tem N coisa. Vou dar um exemplo de aluno nosso lá em Manaus. O pessoal não fala, não, mas é São Paulo. Eu já vi pessoas às vezes falando isso. Alguns alunos nossos falavam isso no começo. Eu falei, não tem nada a ver esse negócio de São Paulo. O fato de ninguém fazer que é melhor ainda. Se ninguém está fazendo, vocês vão navegar assim sozinhos. Extraordinário. Então, se você está numa região, seja onde for no Brasil ou fora, que ninguém está fazendo, eu estou fazendo pouco, aproveita, porque essa é a melhor região do planeta para você fazer. Você tem uma curva de adesão das pessoas, tem uma curva de aprendizado, sem dúvida existe isso, mas o custo é muito baixo para implementar, a concorrência nenhuma. Então, qualquer coisa que você vender lá tá paga. Nada de braçada. Exatamente, aluno nosso, lá em Manaus. Começou a pandemia, o nosso trabalho de conclusão de curso ele é feito na prática. Então, os alunos têm dinheiro de verdade, cliente de verdade e atuam no mercado de verdade. Ou seja, olha só, quem avalia se o cara sabe ou não sou eu ou qualquer outro professor, mas é o mercado. O mundo fala, deu certo, deu errado. Se deu certo, parabéns, passou. Se não deu certo, você senta lá até dar certo. Igual a gente faz no mundo de verdade. Perfeito. Por isso os caras saem prontos para serem contratados. Bom, o trabalho que eles foram fazer era com uma empresa chamada Tortas e Tortas, Jolival. E Tortas vende tortas, e docinhos e coisa e tal, não sei o que, uma doceira. Começou a pandemia, imagina um negócio que tem um salão próprio para receber as pessoas e que por mais que venda para delivery e encomenda, é um salão próprio. As vendas deveriam diminuir. Eles aumentaram as vendas durante a pandemia. Como é que eles fizeram para aumentar as vendas durante a pandemia? Rapidamente, eles já tinham um plano desenhado para instalar um sistema de vendas por WhatsApp e automatizado, com bot, etc, com todo o catálogozinho lá e coisa e tal. Então, logo que começou a pandemia, eles implementaram isso e tem linha de produto que aumentou, por exemplo, 13% as vendas. Então, uma linha de produto aumentou, enquanto todo mundo estava fechando, o cara aumentou as vendas. E hoje, ele está lá no top of mind das pessoas, porque ele vendeu bem pra caramba. Então, veja, é pouco que eles fizeram. Eles arrumaram uma estrutura interna para poder fazer um negócio de empacotagem e tudo mais, e colocaram lá os avisos de WhatsApp, peça pelo WhatsApp. Você chega para tirar a encomenda, por exemplo, você não precisa sair do carro, você para, tem um QR Code gigante na frente da loja, você aponta o seu celular, ele cai direto no grupo, você faz o pedido, o cara vem e entrega no seu carro. Essas pequenas coisinhas fizeram com que o resultado fosse gigante. Então, de novo, não precisa inventar a roda. Precisa simplesmente fazer com que a entrega seja um pouquinho melhor e mais aderente ao que é a dor do cliente. Perfeito. E assim, até para você ter ciência desses dados, você usar essas ferramentas também é super interessante, que, por exemplo, você falou, o cara aumentou 13%, que a realidade é, se você perguntar para a maioria dos empreendedores ou empreendedoras, o máximo que vai falar assim, ah, aumentou as vendas ou diminuiu, mas é tudo achismo, né? Não tem base estatística nenhuma, porque é tudo no caderninho ali e tal, e quando tem, né? Os nossos alunos, Júlio, eles tem 3 módulos focados basicamente em métricas, né? Um é específico disso e outros 2 tangenciam isso em performance. Eu não estou fazendo propaganda, mas é só para explicar o racional que veio por trás, tá, deles. Existem inúmeros cursos bacanas falando disso e é uma coisa que é uma tendência, tem curso de graça e tal. Então, assim, isso é importante para todo mundo. Entender, medir, saber o que medir. Eu imagino que o Léo tenha falado isso parecido e que muita gente que você vai bater papo aqui vai falar isso. Porque se você não mede, você não sabe o que está fazendo, você não sabe se está dando certo ou não. O Peter Drucker, ali, básica, Exatamente. Eles se basearam por exemplo, só de fracionar a linha de produto já é interessante. Porque acontece, no momento em que você precisa preservar a caixa e maximizar a receita, você diminui o teu portfólio, foca nos top sellers, então foi o que eles fizeram lá. E aí, como é que você sabe quais são os top sellers? Vende todos, vê qual vende mais, tira uma série histórica mais curta que você puder fazer e enfatiza neles. E aí, o que você faz? Coloca outros produtos que você enxerga que podem ser top sellers junto com os outros. Manda uma amostra, manda não sei o quê. E aí, eles começaram a criar um pacote maior. Então, você vê, e aí, iterações, né? Não é que o pessoal sempre procura. Quando tinha agência, eu lembro que os clientes iam procurar soluções mágicas, que tinham que aumentar 30% as vendas. Eu falei, cara, vai aumentar... Em uma semana. Mas não importa nem o tempo, vai aumentar 0,3 aqui, 0,1 ali, 1 e alguma coisa, não sei aonde. Os ajustes das linhas de anúncio e das campanhas vão melhorando um pouquinho. Para quem gosta de Fórmula 1, é mais ou menos o que o Senna fazia. Ele tirava 0,1 aqui, 0 nada ali, 0 não sei o quê. No final da volta, ele tinha 1 segundo a menos que todo mundo. Mas é de 0 em 0 nada que você soma esse negócio. Então... a mesma coisa tem que acontecer no mercado. Então, não tem que procurar solução mágica, tem que medir tudo e tem que entender que existe uma paciência de você ir ajustando as linhas. Ninguém sabe, essencialmente, o que fazer e como fazer. Isso é balela. Se o cara chegar para você e falar assim, nós sabemos como fazer a campanha. As pessoas sabem o que não fazer. E quanto mais
não fazer você acertar, ou seja, quanto mais coisa você deixar de fazer que daria errado, melhor é o seu resultado lá na frente. Então é uma questão meio de tentativa e erro orientada até você chegar num afunilamento melhor. Nesse momento isso é fundamental. Quem fizer um pouquinho disso, dá um baita salto. Excelente, excelente. Meu velho, por questão do tempo aqui para a gente espremer, eu vou passar para uma pergunta aqui que um ouvinte fez. O nome dele achei uma pergunta super interessante. E se você não souber responder também, tranquilo, tá? A gente passa para a próxima. Tranquilo, se souber eu falarei. Massa. O nome dele é Otávio Dali Zotti Carvalho, daqui de Barreiras, na Bahia. Seguinte, Candreva. Com as pessoas aprendendo a trabalhar em casa, os deliveries de comida em ascensão, compras pela internet e idem. Qual a tendência de aluguéis e valor de imóveis nas consideradas ótimas localizações de grandes centros? Captou a pergunta? Eu achei uma pergunta. Achei uma pergunta excelente, porque nesse movimento de pandemia, né, as pessoas se adaptando ao home office, tem se falado muito numa fuga dos grandes centros. O Murilo Gun tem batido muito nessa tecla, né? Eu vejo que você tem debatido no bom sentido com ele ali no Instagram direto, essa questão de voltar às vilas. E aí? O que você acha? Qual que é a tendência? Otávio, né? Dali Zotti Carvalho. Nome chique, a gente não, mas vamos só de Otávio. Vamos que vamos. É verdade. O Murilo, ele tá numa onda do amor, ele tá numa vibe natural e tal. Vibes e tal. É interessante, eu acho que existe ali um caminho, de fato, poderoso para isso e pode funcionar para muita gente. Eu conheço vários amigos nessa linha. Eu, em que pese, não esteja tão nessa onda, tão zen, como posso se dizer, e aí não tem julgamento nenhum, tá? Estou falando só de comparações, mesmo assim estou morando distante. Isso é uma questão que a gente já tinha analisado, já tinha batido um pouco. Você pegar, tem até palestra minha, eventualmente falando disso em 2015, 2016. Isso não é para dizer, nossa, você viu em 2015, nossa, como você é um gênio. Não é isso, não. Mas é para dizer o seguinte, esse movimento de esvaziamento urbano, ele é um movimento que faz sentido não só por essa questão do delivery, como foi bem mencionado pelo Otávio, ou pelas pessoas trabalhando em home office, mas por um outro lado, que é a melhoria dos transportes. Os nossos transportes têm evoluído de uma maneira tremenda. Se você parar para pensar, aqui no litoral onde eu estou, na época do meu avô, quando ele pela primeira vez veio para esse mesmo condomínio construir uma outra casa aqui, levava 7, 8 horas para você chegar aqui. Hoje levam 2 horas e pouco. Isso significa que as estradas melhoraram, os veículos melhoraram, os acessos melhoraram. Se você extrapola isso, e a tendência, como é que você desenha uma tendência muitas vezes? Pega uma coisa que já está crescendo e extrapola ela lá para o além do negócio. Mesmo que você vá para o absurdo. Mesmo que você não chegue no absurdo, você tem um norte para onde está indo. E aí você pega, por exemplo, transportes como o Hyperloop da vida. E eu tenho certeza que vários dos seus ouvintes têm comentário aqui no seu podcast, Julival. O pessoal pode deixar comentários, não? Eles mandam por e-mail ou pelo meu WhatsApp no direct. Então o pessoal manda aí quem gostaria de morar na praia, por exemplo, não mora, ou quem mora na praia, ou qualquer outro lugar gostaria de morar na floresta e tal. E eu tenho certeza que um monte de gente gostaria de morar num lugar diferente de onde mora. Uhum. E aí eu me pergunto por que essas pessoas não moram nesses lugares. E a resposta é sempre, não, mas óbvio, porque eu tenho trabalho, porque meus filhos estudam aqui, porque não sei o quê. E todo mundo já ouviu aquele mantra do mercado imobiliário, né, que é localização, localização, localização. More no melhor lugar de Barreiras. Próximo a parques, padarias, supermercados, lazer completo para todo mundo já ouviu esse negócio. Porque, de fato, esse modelo urbano que a gente tem hoje, ele vem desde a Idade Média. É um modelo de você trazer um monte de recursos, concentrar esses recursos em alguns lugares e depois pulverizá-los, certo? Então, você traz um monte de grãos, por exemplo, coloca no centro de distribuição, do centro de distribuição vai para o supermercado, do supermercado as pessoas vão lá, pegam e distribuem para cada um para suas unidades de consumo, certo? Então, você distribui. E é um modelo que funcionou durante muito tempo. Mas se você for parar para pensar, hoje você pode, primeiro, produzir de maneira remota. Você começa a ter impressoras 3D, tem um negócio agora com impressora quântica, que produz a partir da molécula, não sei explicar o negócio, mas você começa a ter tecnologia suficiente para produzir de maneira dispersa. E mais, você consegue ter pessoas vivendo em lugares muito distantes da onde executam os seus trabalhos, por exemplo, da onde podem ter reuniões, não só podendo chegar virtualmente, como a gente pode fazer por um Zoom e etc., mas podendo chegar até presencialmente. Um Hyperloop, para quem não sabe, um trem de altíssima velocidade, projeto aberto do Elon Musk, mas que tem aí diversas aplicações pelo mundo, faz São Francisco, Los Angeles em 6 horas, faz São Paulo, Barreiras em 6 horas, 5 horas. Faz São Paulo, Barreiras em 15 minutos, São Francisco, Los Angeles em 15 minutos, sendo que é um trajeto que leva 6 horas, 7 horas para Barreiras ainda mais. São Paulo, Barreiras deve ser o quê? Umas 14, 15, quase dias. São Paulo, Barreiras, acho que são quase 2.000 quilômetros ou mais, né? Esse trem faria esse trajeto aí em coisa de 20 minutos, mais ou menos.
Então, Nossa para Senhora. pensar que coisa maluca, você não precisa morar mais na cidade, você pode morar distante. Então, de fato, a gente deve ver um movimento de migração urbana, não porque as pessoas querem ficar longe das cidades apenas, isso também acontece, mas porque elas podem. Essa é a grande negócio. A vontade já estava lá. E é Uhum. uma tríade sempre de vontade, tecnologia e conjuntura. A conjuntura, a pandemia acelerou. A vontade já está lá, a tecnologia está chegando. E essa tecnologia vai permitir que a gente faça. E aí é muito interessante analisar como empresas transversalmente roubam relevância das outras. O Zoom, por exemplo, sequestrou relevância das companhias aéreas. E é uma concorrência que, se você olhasse de cara, não Não tem nada a ver. tem Mas ele correlação nenhuma. extraiu a relevância das companhias aéreas para si. E não é que extraiu só durante a pandemia, está enfatizado agora, mas depois, certamente, muitas organizações vão deixar de fazer reuniões presenciais, fazer executivo voar para lá e para cá, etc., e vão fazer de maneira virtual. E aí o outro ponto é, será que isso vai ser para todo mundo, né? Que as pessoas o pessoal já joga para o exagero, né? De pendula, não, agora não vai ter mais escritório nenhum, ninguém mais vai ficar nos escritórios, acabou, vão fechar tudo, não vai ter mais empresa imobiliária e tal. Não é isso também. A gente vai ter um processo mais acelerado de algo que já vinha acontecendo. Então, para o pessoal entender mais claramente, processos de ruptura ou disrupções, como o pessoal chama, são catalisadores dessas mudanças. Eles aceleram esse processo, mas os processos já vinham acontecendo. Então, você já tinha a questão de home office, já tinha a questão das pessoas migrando, tentando morar fora das cidades, tentando ter uma qualidade de vida melhor, isso já era uma preocupação das pessoas. O que acontece com a pandemia é que isso se acelera e a tecnologia tem uma curva de adesão maior, como eu falei dos bancos, por exemplo, a mesma coisa para live streaming, essas coisas todas, o NetShowme, por exemplo, do Dani e do Rafa, aliás, bons para você convidar aqui para um próximo episódio, já fica aqui a sugestão e posso os apresentar se você não os conhecer. Com o maior Veja, prazer. cresceu 440% durante a pandemia. Mas já estava lá a tecnologia, ela já existia. Aliás, olha que curioso isso, Julival, e para todo mundo que está ouvindo a gente. A maioria das coisas que a gente está usando durante a pandemia já existiam antes da pandemia. Uhum. Aliás, talvez a totalidade delas. Zoom já estava aí. Live de Instagram já estava aí. Banco digital já estava aí. App de delivery já estava aí. Todas essas coisas já existiam antes. O que acontece é que aumentou a adesão. Mais pessoas utilizam e aí mais serviços entram. Então a velocidade disso cresceu. De novo, a grande novidade é a velocidade, não a inovação em si. Perfeito, excelente. Então, resumindo, você acredita que pode esse movimento de fuga para as zonas rurais ou interiores pode acabar sendo acelerado também nesse momento pós-pandemia? Seria isso? Acho que sim. Acho que sim. Não diria regiões rurais, não, tá? Eu não acho que é isso, Não, não. Acho que pode quando eu falo ser. rurais, seria necessariamente, por exemplo, tirar a maioria da galera ali, Eu acho. Moema, Morumbi ali e tal, e mandar para, né, E aí, para interiores. então, e aí o que eu acho que é um ponto importante de saltar, um negócio que eu chamo de não óbvios. Não óbvios são oportunidades que aparecem a partir de rupturas originais. Uhum. Esses não óbvios, numa questão dessa, por exemplo, você não vai ser o cara que faz um Hyperloop, né? Um projeto de trilhão, então isso não, os mortais não vão ter acesso a isso. Você não vai empreender com um projeto Hyperloop. Mas existe uma cadeia inteira, como por exemplo com questão de impressão 3D, que desaparece. Então, o cara que põe o plástico na embalagem da carne que vinha transportada e tal, não sei o que, agora você imprime a carne na impressora como a Mousa Meat faz. O cara que estocava a carne, o veterinário, o cara que era o que fazia o antibiótico, o cara da cerca, toda essa galera Distribuidor, desaparece. principalmente, né? Hã? O distribuidor, principalmente, desses produtos Desaparece, também. essa cadeia inteira ela desaparece. E quando a gente fala de um esvaziamento urbano, uma diminuição urbana, eu prevejo que a gente terá um processo de desmobilização. Então, quem conseguir antecipar e saber o ponto, vai ter uma hora que a gente vai começar a desmontar cidades, entendeu? Porque você não vai manter um prédio de 60 andares ativo lá e sem ninguém dentro, o custo dele não faz sentido. Então, em alguns momentos, a gente vai, em alguns pontos, parar de verticalizar, que foi um processo de adensamento verticalizou. Quando desadensar, o processo oposto deve acontecer. Quem antecipar isso provavelmente vai ter uma empresa preparada para fazer um serviço que quase ninguém faz. Então, esses não óbvios é onde aparecem oportunidades. Para quem está ouvindo a gente, pensa no qual é o não óbvio da sua área. O que uma grande ruptura vai fazer? Você não vai conseguir atuar lá, provavelmente. Vai ter um monte de forças congruentes, tecnologias e coisas caríssimas ainda. Agindo contra, né? Agindo e tal, mas e nessa cadeia? O que vem nessa cadeia? Onde é que você pode entrar ali que pode dar um diferencial para você dar um salto? Né? Então, é importante de olhar isso, porque ali estão grandes oportunidades. Excelente. Aí, pegando o gancho da questão de oportunidades, né, é uma pergunta que sempre surge quando a gente fala de futurismo e tal, e que já vem acontecendo de maneira mais evidente nos últimos 10 anos, digamos assim, com a popularização dos smartphones, né? Então, a gente está lidando com várias profissões que hoje parecem comuns e a gente nem se dá conta mais, como desenvolvedor de software mobile e tudo mais, que é o mais comum.
E que não existiam, Candré, há 15 anos atrás, vamos dizer. 15 anos atrás, né? E hoje um moleque que nasceu há 15 anos, muitos já desenvolvem, toca o pau na programação aí, e alguns com alguns salários que a gente com 15 anos não sabe a cor desse dinheiro, eu pelo menos, né? Eu continuo sem saber. Pois é. Então, assim, duas perguntas, na verdade. Primeira, como lidar com o excedente dessa mão de obra não qualificada? Eu já fui em algumas palestras suas, vi que você fala a respeito disso, sobre um movimento, alguns estudos que já estão sendo aplicados, eu não sei se você já tem os dados dessas pesquisas, de que alguns empreendedores, como o Zuckerberg lá do Facebook, vêm remunerando algumas pessoas para elas basicamente não fazerem nada, né? Me corrija se eu estiver errado. O Y Combinator, é o General Income, né? Tem uma receita geral para as pessoas. Receita universal, né? Que muito se discute e tal. Qual que é a ideia aí, né? É o seguinte, se cada vez menos, né? A economia basicamente ela é baseada, me perdão os economistas que estão ouvindo, porque eu vou simplificar aqui de uma maneira quase grotesca, mas ela é baseada no seguinte, você entrega o seu tempo e as suas habilidades para gerar valor para a sociedade, ela te remunera por isso, e você recebe uma pecúnia que você compra bens e serviços que oscilam de acordo com a oferta e procura. Em essência é isso. O que acontece é o seguinte, por exemplo, quanto custava, isso é uma pergunta que a gente faz nos Disruptor Talks, quanto custava para você escutar música enquanto você jantava há 200 anos? Quanto custava, Julival? Há 200 anos para você escutar música. Inconcebível, né? Quase ninguém talvez tinha acesso. Você ia ter que ter uma banda, você ia ter que ter uma orquestra, e tal. sei lá, um troço desse. Quanto custa hoje para você escutar música? Grátis, né? Entre aspas, grátis. Na verdade é grátis. Você abre o YouTube, tá lá, mas eu pago a internet. Mas você não paga a internet para escutar música, certo? Você paga a internet para um monte de coisa e por acaso você escuta música. Tá embutido lá. Tá. Mas mesmo que você pague a internet, o seu custo é tão baixo, e se você comparar, aí você pega e aplica para outras áreas todas, né? Quanto custa para você produzir e distribuir mídia, como por exemplo o podcast? Em tese zero e tal. Uhum. E aí você vai somando tudo isso, vai vendo que a gente tende a custo marginal zero. E aí o que acontece é o seguinte, se os bens e serviços custam quase nada, eles não vão remunerar o outro lado. Eles não remuneram o outro lado porque, como você bem colocou no exemplo do supermercado, você tem bots, você tem robôs que fazem isso. Esses robôs não são remunerados. Então, você tem o trabalho sendo feito de maneira mais resiliente, né? Uma máquina é a coisa mais resiliente que tem. A máquina não desanima. Você põe na calculadora 2 mais 2 igual a 4, para sempre, ela vai ter a mesma entrega. O ser humano, ele entrega mais, então você tem o Usain Bolt na prova, sabe aquela coisa que a genialidade do atleta que tira não sei da onde, mas ele também entrega de menos. Quando você está desanimado, chateado, cansado, você entrega menos. A resiliência humana, ela oscila. A da máquina, ela é constante. Fora doenças então, e várias outras coisas que são naturais. Você tem uma máquina que entrega sempre, que não é remunerada, e um serviço caindo de custo. Percebe que aquela equação da economia não para mais em pé? E se ela não para mais em pé, significa que a gente não vai conseguir mais pagar as pessoas. E aí você começa a ter uma série de profissões que vão desaparecendo. Como você bem mencionou, várias delas vão sumindo. E por mais que o pessoal sempre fale, mas sempre vão aparecer novas, etc. Né? O argumento é sempre esse. Todas as revoluções que a gente teve, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, a gente sempre teve mais profissões depois. Né? O número de profissões aumentou substancialmente. Você tem a revolução industrial no final do século retrasado e um monte de gente é mandado embora. Né? O pessoal que era força animal, pessoas e tal, todas essas coisas, deu uma limpada nas indústrias. Né? O cara que parafusava as coisas, a máquina começou a parafusar, e etc. Mas depois você começa a ter muitos outros empregos que surgiram disso. Muito bem. Mas todas essas revoluções mantiveram uma coisa que é um monopólio nosso. Você sabe o que é isso, Julival? Não. Uma coisa que é um monopólio humano. Nós temos um monopólio no planeta inteiro, nós sempre tivemos, que é um monopólio do pensamento. Só nós pensamos, criamos, abstraímos, projetamos o futuro, lembramos do passado. Só nós, dentro do planeta, fazemos isso. Mas tem espécies aí que façam de uma maneira rudimentar e tal, mas só nós conseguimos fazer isso. O que deve acontecer agora é que a gente está criando máquinas que conseguem fazer isso também. Então, é a primeira vez que a gente vai ter uma revolução que não só elimina o monopólio do pensamento, ou seja, nós não somos mais o ser unicamente relevante nesse ponto, nós criamos uma concorrência, o que não é ruim necessariamente, pode ser, existe o futuro distópico, o exterminador do futuro, é possível, mas não é necessariamente ruim, mas pode ser muito bom. Né? O ser humano, ele associa essa questão do trabalho, ele ter o trabalho como uma coisa que dá valor para a nossa vida, porque desde a Idade Média, finalzinho da Idade Média, com a Revolução Industrial, lá, começando a Idade Moderna, o trabalho é o que você fala assim, me fala sobre você. Geralmente a primeira coisa que as pessoas falam é, eu sou advogado, eu sou médico, eu te conto que a gente trabalha. E aí, por isso, tem muitos idosos, por exemplo, que às vezes acabam se aposentando e ficando depressivos, etc., porque não tem mais propósito. Perde a identidade, né? O que, na verdade, é uma
besteira, né? Porque se você parar para pensar, pode parecer coisa de vagabundo falar isso, falar, nossa, mas o cara tá falando para não trabalhar. Mas no final do dia, a nossa essência não é ficar produzindo das 8 às 6, sentado na frente de um computador, ou numa máquina, ou fazendo qualquer trabalho que for. A nossa essência é de criação. E a última vez que a gente teve ócio, que a gente permitiu esse ócio, talvez tenha sido com os gregos lá atrás. E é voltar muito lá atrás, mas é para entender o seguinte, os gregos tinham uma força de trabalho escrava, que não tinha nada a ver com cor de pele, nenhuma estupidez dessa, tinha a ver com o povo conquistado virou escravo, que era outra estupidez, mas era como funcionava na época, também não tinha nada errado, porque na época era assim. É errado para hoje, na época não era, os gregos fizeram. E o que aconteceu? A maioria dos gregos ficavam se pegando lá nas termas, né, comendo uva, gente com gente, cabrito, homem com mulher, com 3 homens, 4, mas não tinha julgamento, ficavam lá. Mas alguns dos caras ocupavam o seu tempo em alguma coisa. E aí, esses caras nos deram a filosofia, a matemática, a biologia, a astronomia, essa ciência, o teatro, essas ciências todas surgiram de pessoas tendo um pouco de ócio para poder criar. Então, a verdade é que o trabalho, ele nos extrai, ele subtrai o nosso momento de poder de criação. Eu acho que quando a gente tiver uma integração maior entre homem e máquina, que é uma coisa necessária, provavelmente, assim, não é ser, mas é quando, e a gente tiver tempo para ócio, a gente provavelmente vai criar uma renascença nova, um momento de grande crescimento intelectual para a humanidade. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, de ver isso como uma coisa negativa. A gente enxerga não ter o emprego, não existir aquela vaga como algo como se fosse um desemprego, quando, na verdade, é uma coisa diferente da outra. Não existir a vaga quer dizer que você não consegue entregar relevância para o planeta para ele te remunerar. Não existe isso. Você é irrelevante. E não tem problema, essencialmente, você ser irrelevante, talvez você não faça nada, mas existe uma rede que lhe permita sobreviver no planeta, porque a abundância é tal que os custos de bens e serviços vão para zero. Mas a gente tem que tomar cuidado, de fato, sobretudo nas épocas de transição. As épocas de transição vão ser épocas complicadas, porque vai ter muita gente que vai entrar nisso antes, né? Já existe hoje, pessoas que não conseguem se colocar de maneira nenhuma, e aí você começa a ter que ter uma rede de segurança social, etc., para que as pessoas possam sobreviver, né? A gente tem que... É muito bonito quando a gente pensa em séculos, porque essas coisas se diluem, né? São algumas décadas. A depressão na década de 20, nos Estados Unidos, na década de 30, se você olhar hoje, os Estados Unidos é um país próspero, as pessoas vivem bem, etc., mas durante uns 20, 30 anos elas viveram muito mal. Olhando na história, é muito pouco. A gente terá alguma coisa assim para o futuro em que a gente vai ter que se preocupar com as pessoas. Mas eu sou um otimista. Eu olho para frente e falo, olha, somos dois. A gente tem um futuro muito mais bacana do que problemático. Eu acho que, assim, a gente vai voltar a trazer em pauta, né, discussões que podem parecer, nego, falar isso é coisa de coach, não sei o quê, se é ou não sei, mas o fato é aqui, Candreva, eu também tenho esse olhar positivo e eu acho que a gente vai trazer de volta pautas relevantes, que é, como você citou aí, de assim, não tem problema o cara não ser relevante em termos financeiros para o mercado. Tá tudo bem se você é uma pessoa que quer viver na praia, no campo, ou até mesmo na cidade, e você não tem aquela como é que eu posso dizer, aquela empregabilidade na maneira tradicional de se falar, mas você é uma pessoa feliz. E diga-se de passagem, quem é feliz não enche o saco de ninguém, bicho. Deixa ele receber a renda universal dele lá, né? E não é isso? Não, e isso parece uma coisa do socialismo. Desculpa, Diogo, mas parece uma coisa do socialismo, etc. Quem me conhece sabe que é nada mais longe do que isso. Mas eu quero dizer o seguinte, e é curioso, né? Porque a tecnologia ela é tão poderosa, ela é uma ferramenta tão magnífica que provavelmente o ápice do capitalismo, que seria, vamos dizer, a essência máxima da mecanização e da produtividade, permitiria algo que seria o ideal socialista de todo mundo recebendo algo sem, ou seja, o partilhamento das riquezas, o que é muito provável que aconteça. Não quer dizer você pegar e distribuir e nivelar todo mundo por baixo. É ao contrário, é a abundância. É uma etapa de abundância da humanidade em que talvez a gente tenha isso acontecendo. Ainda tem um caminho longo para isso e existem inúmeras variáveis, mas é muito possível que isso aconteça. Muito massa, exatamente. E eu acho que é bom de trazer essa discussão à tona, né? Porque acho que o objetivo aqui, ao invés de gerar pânico, medo ou incerteza no sentido negativo, essa incerteza é justamente para a gente se questionar os modelos atuais e ver o que a gente pode melhorar nesse processo e não criar, né, o efeito negativo do medo. Acho que o objetivo da discussão tem que ser sempre esse. É isso. Não, eu acho que você está preciso nisso. Assim, muitas vezes eu já peguei até gente final de palestras, depois online, falando, nossa, mas não é possível que seja assim, porque são meus empregos. Eu falei, bom, primeiro... Desesperado, né? Eu adoraria, na verdade, que fosse não porque eu não quero o emprego, mas eu adoraria que fosse porque significa que eu estaria criando uma indústria trilionária, né? Então, mas não é o caso. Eu só estou desenhando e mostrando para vocês que existe uma tendência. Mas mais do que tudo, a gente tem que entender que o nosso valor não está calcado num trabalho.
seja ele qual for. Ou não apenas no trabalho, né? Quer dizer, isso é uma parte relevante, tá, claro. De fato, ele pode ser, você bem colocou, ele pode ser, mas que ele não seja a única parte. Exatamente. Assim, sem o meu trabalho eu não tenho um norte, né? E óbvio que as pessoas têm que sobreviver. Por isso que eu falei, existe um momento de transição que é complexo. Perfeito. Porque você não vai ter ainda as condições para fazer um social net de proteger todo mundo, de você ter um social, se for esse o modelo, né? Um general income, então você vai ter um momento que você não vai conseguir fazer isso, e você vai ter um momento que você precisa fazer isso. Então, você vai ter um momento de transição complexo ali que a gente vai ter que ver como é que vai fazer. Quando a gente olha essas rebeliões pelo mundo todo, né? Você vê, são pessoas que estão ociosas porque estão sem trabalho, né? Projeta um pouco para frente. Essas rebeliões todas que tem, várias com causas aí muito nobres, né, pautadas aí em causas muito relevantes, como, por exemplo, o racismo, que é uma das coisas mais estúpidas que existe no planeta, mas você vê que elas ganham proporções gigantes porque tem muita gente que está em casa, que não tem trabalho, que está ociosa, e aí essas pessoas, como não têm a abundância, estão numa escassez todas, né, e sofrem injustiças variadas, diferentes, né, então você tem pessoas sendo agredidas por questão de tom de pele, tem pessoas se sentindo diminuídas porque não conseguem encontrar propósito, estão presos num apartamento de 30, 40, 50, 60 metros quadrados durante vários meses. Então, ou até 500 metros, mas quer sair, né? Mas assim, o que eu quero dizer assim, é que a grande maioria das pessoas não vive num apartamento de 500 metros, certo? Perfeito. Então, eu quero dizer assim, a grande maioria das pessoas estão presas, confinadas num espaço pequeno, e aí o que acaba acontecendo é que desse ócio se cria um movimento que cresce muito. E se você extrapola isso, imagina se você tem a maioria das pessoas sem emprego, porque hoje é uma minoria ainda, por mais que seja muita gente, se você pensar nos Estados Unidos, são 8%, por exemplo, da população economicamente ativa. Lá, a gente tem mais ou menos 240 milhões de pessoas economicamente ativas na população toda deles. A gente está falando aí de 20 milhões de pessoas que não têm emprego. É um número extremamente relevante, mas ainda é um número minoritário, bastante minoritário frente ao todo. Do 300 milhões de habitantes no total. Se você pegar sobre o total de habitantes, a maioria trabalha, né? E está ocupada, etc. E você vê que mesmo assim você cria, né? Isso não é para dizer que todo mundo está em protesto, não trabalha, mas neste momento estão ociosos, a grande maioria, porque as lojas estão fechadas, as coisas todas não estão funcionando. E isso cria uma reverberação muito complexa, né? Esse movimento de ódio que existe em social media, de gente atacando gente para lá e para cá e tal, essas tendências de polarização muito grandes são um desejo de relevância. A gente busca fazer parte de um grupo. Então você busca entrar dentro de um grupo que lhe acolha, que você tenha para você se sentir relevante, lutando por algo que é importante para você. E não que não seja, mas cria uma dimensão tão grande que é uma carência nossa por relevância. Todo mundo tem isso, todo mundo tem. A gente faz o grupo dali, cada um tem o seu. Mas isso cria movimentos que são movimentos perigosos. Toda vez que a gente polarizou na história da humanidade, para quantos lados seja, não estou sendo 2 polos, podem ser 5, 6, 7, a gente entrou em conflito, né? Então, a tendência é que se a gente não conseguir apaziguar essas questões econômicas e essa mudança de comportamento, essa mudança da sociedade, a gente pode e provavelmente irá entrar em conflito. E aí não é um conflito de pôr bomba para lá e para cá, pode até acontecer, mas é provavelmente um conflito virtual, né? Então, uma guerra digital, que aliás já meio que existe entre algumas nações, mas que deve se exacerbar aí para tanto. Só para você ter uma ideia, crimes cibernéticos hoje respondem, são a terceira economia do mundo, não sei se você sabia disso. Tem os Estados Unidos, tem a China, e se os crimes cibernéticos fossem uma economia, eles seriam a terceira do mundo. E eu acho que eu vi uma publicação sua nesse sentido, né? Acho que você... eu entrei numa consultoria agora de cibersegurança, etc. E, assim, é aterrorizante a quantidade de coisa que acontece, os ataques com crianças e coisa e tal, etc. Felizmente, as leis têm evoluído de uma maneira a punir e conseguir encontrar os culpados e tal, mas, veja, ainda é rudimentar, né? Pouca gente se preocupa com isso. Então, quando você soma isso, essa possibilidade de tecnologia, que eu falei muito positiva, mas também muito negativa para uma infinidade de crimes e ataques, mais uma polarização, uma animosidade muito grande, a gente vive um momento de transição, e todos os momentos de transição na história geraram, de alguma forma, um conflito. A Revolução Industrial, desculpa me alongar, mas para mim é fascinante entender esses movimentos, porque permite que a gente faça, exatamente como eu falei, desenhar cenários para evitar que algumas coisas dessas possam acontecer. A Revolução Industrial, lá no final do século XIX, fez com que a gente tivesse uma guerra em escala industrial. A Primeira Guerra Mundial é reflexo de uma grande inovação tecnológica e de muito desemprego que aconteceu na Europa depois. Então, essa animosidade social, mais a tecnologia, fez com que esses conflitos se chocassem. Morreu lá o
como é que chama, o embaixador austríaco. Beleza, isso é o estopim, mas ninguém, não é porque mataram um cara, começaram a se matar todo mundo. Já tinha ali um negócio acontecendo. A Segunda Guerra é um reflexo dessa, né? Se você for ver todo o movimento alemão lá e coisa e tal, a Alemanha entrou numa depressão muito grande depois da Primeira Guerra de ter perdido. Então, os momentos históricos, você vê, eles acontecem por conta de rupturas de maneira tecnológica, para o bem e para o mal. A gente tem que olhar para isso, porque é uma coisa que está no nosso horizonte e depende de todo mundo. E aí, para dar um recado aqui que para mim é importante, eu sei que a gente até tangenciou do tema, mas falar de Toda vez, espaço é seu. Que é o seguinte, quando você vê online debates e pessoas acaloradas, e a gente é muito mais agressivo online, o pessoal pode dizer que não, mas eu tenho certeza que você eu sou, a gente é muito mais agressivo, eu tenho me policiado muito fortemente, tentado ser mais ponderado. Vamos diminuir o negócio, mostrar para a pessoa que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sabe? Sem ser uma coisa agressiva. Vamos tentar apaziguar um pouco. Se todo mundo fizer meio que a fiscalização de si próprio e dos demais, sem limitar a liberdade, mas também entendendo que liberdades todas têm limites, né? Nenhuma liberdade pode ser absoluta, por isso ela sobrepõe sobre as outras. E aí você tem um direito em específico totalitário, né? Mesmo que seja direito de expressão, ele não pode ser infinito. Que a gente consiga criar um ambiente mais harmônico. Eu estou você falou do Murilo, né? O Murilo está num outro estágio, assim, viu? Está conectado com o céu e o outro ar, patamar. Ele está lá na vibe dele, lá, loucona e tal, que funciona muito, é um gênio. Eu estou numa fase de busca de harmonia. Eu vou te falar que, assim, no todo, o meu dia a dia é em busca de harmonia. Nas minhas relações, dentro da empresa, com clientes, com todo mundo. É uma busca de harmonia. E, cara, é um exercício. O pessoal acha que a harmonia é uma coisa super pacífica. Na verdade, é você lidar com seus conflitos, né? Eu acho muito legal. Acho que até a maneira como você se comunica, eu te conheci, acho que lá em 2016, 2017, peguei algumas palestras suas lá no começo. A maneira como você se comunica até mudou. Acho que você está mais sereno também. E eu enxergo isso como uma evolução. Até parabéns, cara. Acho bacana. Aquela coisa assim, Lula ladrão, Bolsonaro safado. Não, calma. Tem um meio termo ali entre o Lula e o Bolsonaro que dá para a gente conversar, né? Acho que é bom conseguir encontrar esse equilíbrio. Obrigado, cara. O ambiente político, de fato, ele tira da gente... Eu dei o exemplo do ambiente político, mas, enfim, se aplica a qualquer discurso, no caso. O ambiente político talvez tire o pior ou o melhor da gente de algumas maneiras, né? E ele é reflexo disso, mas essa busca por serenidade, de fato, até a maneira de se comunicar, eu estou um pouco mais devagar no todo e menos agressivo nas posições e tal. É um exercício de empatia, né? Eu diria mais sereno, tá? Não diria devagar, mas eu diria mais sereno, assim, mais... né? Acho que você está se aproximando mais da sua essência, talvez. Acho bacana. Talvez. Eu estou vivendo tal da maturidade, dizem, né? Tem o cabelo, mas tem alguma coisa que tem vantagem. Eu estou vivendo num mantra, cara. Mantra. São 4 principais pilares para mim. O primeiro que para mim, tudo que a gente pode fazer são essas 4 coisas. O resto destrincha a partir disso. O primeiro é enfrentar os próprios medos. Sensacional. É difícil pra caceta fazer isso. Eu tenho certeza que para todo mundo é super complexo. E para quem ainda não é, porque não entendeu ainda direito esse negócio. Quando você entender, você vai ver que é. E, de novo, o pessoal fala que é papo de coach e tal, não sei o quê. Isso aqui é o que eu faço. Não estou falando para ninguém fazer, mas é como eu faço. A segunda é a gente aprender com os erros, que tem muito a ver com o passado. É saber aprender com os erros e não carregar os erros. Né? A gente está subindo uma montanha, os erros são tipo um monte de tijolo. Quanto mais tijolo você vai pôr naquela porra daquela mochila, mais pesada ela vai ficando. Agora, você tira o tijolo e coloca ele na tua frente, você sobe mais rápido. Então, a ideia é assim, aprender com o erro. Né? Não é não errar, mas aprender com o erro. Tem a ver com o passado. A outra é almejar os nossos sonhos, que tem a ver com o futuro, né? Olhar para frente. Mas tanto o futuro quanto o passado, Julival, para mim são ficções. Na verdade, não só para mim, né? Até para o próprio cérebro. A maneira de projetar o futuro é a mesma de lembrar do passado. A gente cria ficções. Tanto que esse negócio de novo normal, eu vi até que você colocou na publicação, novo normal não existe, não tem normalidade, porque a normalidade é fruto de uma adaptação nossa, certo? Então, não tem novo normal, não tem antigo normal. Te confesso que eu acho um porre essa afirmação. É normal aí, para alguém morando na Riviera Francesa é completamente diferente do que é normal para alguém que mora em Tóquio, para alguém que mora no sertão da Paraíba, que é diferente do cara que mora em Porto Alegre. Perspectiva, a normalidade, né? É uma ficção, então, assim como o futuro e o passado. E a quarta coisa, que essa é muito complicada e vem muito do hinduísmo, e tem, na verdade, diversas correntes filosóficas que falam disso, o estoicismo também fala muito, mas para mim o central que é viver e agir no presente. Cara, estar presente e agir no presente. É muito complicado você estar presente agora. Certamente a sua cabeça já pensou em outras coisas. Quem está ouvindo aqui com a gente já mexeu no celular, já viu uma mensagem, já ouviu não sei o quê, já pensou para trás, lembrou de um negócio, já arrependeu de algo, desejou algo, está comparando você com o outro. E isso cria uma ansiedade tremenda na gente. E aí,
o meu aspecto foi a meditação, me trouxe uma capacidade de me conectar comigo mesmo e de conseguir ficar mais sereno, menos almejando para frente numa busca infinita que você nunca chega, é uma ansiedade que não acaba, e menos pesando no passado, conseguindo desmembrar e digerir, aprender com as coisas e entender que aconteceu, também não adianta eu ficar me martirizando por aquilo, ou também saudoso de algo positivo que aconteceu, entender que já foi, para bom ou para ruim, mas que a gente pode agir hoje para criar um amanhã mais bacana, né? Então, quando a gente fala muito de futuro, você fala, futuro, 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 eu falei, mas na verdade o futuro, ele permite, assim como qualquer coisa, ação no presente. Minha busca tem sido essa, como é que a gente pode agir hoje para construir uma coisa melhor para amanhã, tendo aprendido com as coisas de ontem. Então, esse é o meu viés de vida, pelo menos por enquanto. Apesar que depois de eu fiquei crescimento, revoltado. né? Acho que, como diria o Gary Vee, fala muito que, rapaz, para com esse negócio de ficar olhando para trás que vai foder com seu pescoço. E para frente também você não vive o presente, né? Porque acho que, beleza, olhar para trás e para frente pode ser um exercício saudável, desde que você use saudavelmente, como você citou aí. Eu acho que nenhum nem outro. Muito bacana. Meu irmão, eu tô só olhando para o nosso tempo aqui, que você tá com o horário meio apertado. Eu tinha mais algumas coisas para perguntar aqui, mas... Pode mandar bala, eu consigo, se quiser, pode puxar aí. Dá para remanejar mais uns minutinhos aí? Eu adiei um pouquinho o negócio, tinha um mosquito no meu nariz, mas eu adiei o negócio. Pronto, massa. Acho que, só finalizando aquela questão do excedente de mão de obra, né? Acho que a gente vai ter que, de novo, aprender a lidar com o tédio de não fazer nada, assim como a gente está... Você que lida com muitos empreendedores e empreendedoras de altíssima performance, estão aprendendo também a lidar com o burnout, né? Que é o outro lado do tédio, que também não tem nada de bonito nisso. Assim, eu sempre faço questão de trazer isso para o JuliCast, porque dois objetivos, assim. Primeiro, desmistificar o empreendedorismo de startup, no sentido de o dia inteiro você ali no jet ski, no iate, na lancha, vou apertar um botão no celular aqui e ficar milionário da noite pro dia, estilo Hollywood, mas também não tem nada de bonito, de glorioso você se acabar de trabalhar ao ponto de se exaurir pela sua saúde. Eu acho que, né, sacrifícios são necessários para você realizar sonhos, mas é diferente de se sacrificar a sua saúde, sacrificar, enfim, sua família, seus relacionamentos. Acho que a gente está ainda encontrando esse balanço, e eu acredito que a pandemia pode estar, de alguma maneira, também ajudando a gente a levantar essas pautas e trazer isso à tona com mais relevância, a gente compartilhar, fazer isso aqui que a gente está fazendo e cada um aplicar a sua maneira. Você queria falar? Não, se você me permite, eu acho assim, muito salutar você trazer isso sempre mesmo. Eu já tive essa imagem lá quando eu estava começando, era uma ideia de que você tem que fazer tudo e tal. Felizmente, com orientação de terceiros, etc., eu percebi que não era assim. De fato, empreender, não só no Brasil, o pessoal tem essa mística de falar que no Brasil é difícil, mas um monte de lugar é difícil, não é fácil em lugar nenhum. Perfeito. Porque é uma tentativa louca de criar valor, e você compete com outras pessoas criando valor, e você compete com você mesmo, talvez seja mais difícil. Mas, de fato, você entrega a vida, né? Todo empreendedor entrega a vida, é o que a gente mais entrega, não é o nosso tempo, nosso skill, você entregar a vida naquele negócio. Isso em formato de tempo, isso em formato de relacionamentos, isso em formato de estresse, de longevidade, tudo isso. Mas você não pode entregar toda a vida, 100%. Eu vejo muito investidor falando que você tem que estar 100% focado no seu negócio, só isso importa. E para o investidor é muito interessante, de fato, porque você tem uma pessoa ali enfiada 100% naquilo. E óbvio que você tem que entregar a esmagadora maioria do seu tempo, da sua atenção para um negócio. Mas hoje eu já não diria, eu já falei muito isso, até em eventos, em mentorias e coisa e tal. Hoje eu não diria você entregar 100% do seu tempo para um negócio que tem um risco tão gigantesco assim. Talvez você entregar uma boa parte, a maior parte, a esmagadora, para 95%. Mas até porque, né, Candreva? Desculpa, meu irmão. O foco ele é muito relativo para cada um, né? Cada um tem assim, o foco não significa fazer a mesma coisa para sempre, a vida inteira. Você pega, por exemplo, empreendedores seriais. Vou dar um exemplo aqui, talvez o Schwarzenegger. Pô, o cara foi político, o cara é empresário, ator. O que mais? Modelo. Ele salvou o planeta, né? Várias vezes. Salvou o planeta, bodybuilder, não sei o quê. Então você vai falar para esse cara, você tem que ter foco, você tem que ser empreendedor e gerar. Não sei, assim, a vida ela vai mostrando caminhos diferentes para cada um e o foco para ele é totalmente diferente. E os resultados dele são indiscutíveis. Você pode até não gostar, né? Mas ele tá aí para mostrar que dá resultado, focar a maneira dele. E sabe que isso que você trouxe é uma coisa legal? Eu estava fazendo um treinamento para uma indústria farmacêutica outro dia. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Acho que você vai começar a ter carreiras muito transversais, assim, sabe? Não lineares. Então,
O cara vai começar sendo médico legista e depois vai virar músico, e aí, sei lá, no final da vida o cara vai ser filósofo e depois vai ser advogado, sabe? Porque a gente vive cada vez mais, né? Pensar assim, nossos avós, Dorival, viviam o quê? Os seus 60 anos, 70 anos, né? Pensar o tataravô, foi umas 5 gerações para trás, vivia 40, 45. 50, e era isso aí, certo? A idade da Revolução Industrial lá era por aí. Hoje a gente vive 100, né? Se olhar bem assim, essa geração de agora vai chegar no 100, 90 e tantos 100. E mais ou menos, a gente já dobrou a longevidade. Em 100 anos, a gente dobrou a longevidade. Então, você para pensar que se a gente dobrar de novo, mais rapidamente, vai chegar em 200. Aí você fala assim, o que esse cara vai fazer em 200 anos? O que esse cara vai fazer em 300 anos? Com CRISPR, que é a edição de DNA, que já tem, agora já existe isso, já nasceram meninos imunes a rubéola, varíola, HIV. Isso não é futuro, já existe hoje. Com integração homem-máquina, esse monte de coisa que pode acontecer, a gente certamente vai viver muito mais. E aí, como é que fica, né? Sua carreira dura 30 anos, 40 anos. Será que você vai aguentar fazer 100 anos da mesma coisa? Nem o saco, entendeu? Essa é a verdade. Outra coisa, como é que ficam os relacionamentos? Né? Isso são questões éticas para o futuro. Será que as pessoas vão ficar casadas 160 anos? Ou será que elas vão ficar casadas um tempo, aí elas vão casar com outra pessoa, e eles vão fazer 2 casamentos super longos, depois vão casar de novo com a mesma pessoa, com outra pessoa? Essas coisas que a gente tem muito como absolutas, né? A única certeza da vida é a morte. Será? Será que uma hora a gente não vai parar de morrer? Assim, eu sei que parece tudo meio filme de ficção científica, gente, mas se você fosse 30 anos para trás e falasse para as pessoas que elas vão ficar conectadas o dia inteiro, etc., com uma máquina e tal, elas vão achar um absurdo. Alguns de vocês estão ouvindo, certamente vão achar um absurdo também, mas olha só, a gente já está conectado o dia inteiro com a máquina. A gente já está conectado o dia inteiro com a máquina. A gente só tem uma interface ruim, que a gente tem que usar os olhos. Espera até chegar o movimento de voz e realidade virtual. Se você acha que as pessoas estão conectadas hoje, Ave Maria. Exatamente. Entendeu? Você tem ar-condicionado agora na televisão, propaganda de ar-condicionado que você fala, ele liga, não sei o que, parece uma coisa incrível. Agora, imagina se você está totalmente conectado. E mais do que isso, se com esse tanto de acesso que a gente teve, né, acesso à informação que a gente teve, a gente conseguiu criar tanta coisa, porque esse movimento de startups que a gente falou e essa a longevidade, a relevância das empresas indo para lá e para cá, é porque muita gente consegue criar muita coisa. Você falou, um moleque que quer programar, senta a bunda na cadeira, entra no codeacademy.com de graça e aprende a programar. Em 1 mês e meio está fazendo um site, em 5 meses está fazendo aplicativo, talvez até mais rápido. Então, a velocidade cresceu demais, né? E eu até me perdi aqui, peraí que eu estava num arco aqui que eu ia falar do que eu estava falando. Imagina que se a gente, com esse acesso à informação que a gente teve, a gente conseguiu criar todo esse troço, imagina se a gente tiver acesso a toda a informação. Toda a informação, organizada, distribuída, na nossa cabeça. Sistematicamente organizada. Ele tem um impacto gigante na memória das pessoas. Eu não tenho um estudo aqui de cabeça, eu não lembro, até é sintomático eu não lembrar do estudo que fala da memória, mas o Google tem um impacto, sei lá, 30%, 35% de menor retenção, porque você não precisa lembrar. Você vira e fala assim, ô Siri, qual é o nome do vocalista dos Rolling Stones? Ô Google, qual é o nome da rua onde fica a Casa Branca? Eu vou falar, Pennsylvania Street, 1600. Então, veja, até falei errado, Pennsylvania Avenue, mas assim, veja só que coisa louca que é isso. Então, assim, imagina se a gente tiver acesso a toda a informação do planeta, né? Agora, a gente tem falado muito sobre BrainNet, né? Então, uma conexão cérebro-cérebro, né? Então, não só uma conexão entre máquinas, mas a gente conectar a nossa cabeça com outras cabeças. E isso gera uma capacidade, eu acabei de falar sobre empatia, né? Você falou, você está mais sereno, tem um pouco a ver com empatia. Imagina se a gente conseguir conectar, porque sempre quando a gente se coloca no sapato dos outros, é uma ficção, a gente imagina como é. A gente não sabe como é. Aquela coisa de todo mundo está enfrentando uma batalha, você não sabe qual é a dor das pessoas, etc. Isso é verdade, então, imagina se você souber, se a gente conseguir estar conectado ao nível de que a empatia, você sabe como as pessoas se sentem. Você imagina literalmente como as pessoas sente na pele aqui. Você imagina como as pessoas vão se cuidar mais. Vai ter gente que vai usar essa vulnerabilidade para isso, mas na massa, nosso desejo tribal vai fazer com que a gente se cuide muito mais. Então a tecnologia é uma ponte para conectar as pessoas e diminuir atritos. É fascinante. E, de novo, não é futuro. Já existe essa bugiganga. Ela ainda é rudimentar, mas ela já existe. Assim como o Hyperloop também existe para transporte de carga, mas já existe o troço. Impressão de carne, já existe. Eu não sabia que o Hyperloop já existia na entre Abu Dhabi e Doha para transporte de carga. E tem testes agora sendo feitos já há alguns anos no deserto do Arizona e no Colorado, tem uns na Califórnia também com passageiro. Então, veja, não tem, a gente está falando de coisas de hoje já. O custo é impeditivo? O custo é super alto, 1 bilhão cada quilômetro. Mas o custo de painel solar também era. E aí, quando eu fui aí a Barreiras, tem painel solar para tudo quanto é lado. Porque despencou o custo. Então, perceba,
é fascinante de perceber como a tecnologia acelera e como isso pode, se a gente quiser, diminuir esses gaps. E aí eu queria puxar só um ponto, Julival, eu sei que a gente está indo no estender, mas tem um ponto que para mim é muito interessante, de que qual é né, quando a gente fala de CRISPR, por exemplo, o CRISPR tem o potencial de criar os X-Men, né? Se você vai lá e vai criar um moleque que é imune a tudo, é forte para chuchu, é mega inteligente, você se altera, o CRISPR é uma tecnologia super barata para alterar DNA. Pra você ter uma ideia, o pessoal está fazendo, por exemplo, sei lá, ratos fluorescentes. Eles pegam um negócio de alga fluorescente, colocam no DNA do rato, o rato é saudável e fluorescente, ele brilha no escuro. Tem séries na Netflix, por exemplo, a Explained, que fala sobre isso, explicando em português. Então, o pessoal lá que gosta de ir ao supermercado, que a gente falou logo no começo do negócio, minha sugestão, ao invés de ir ao supermercado, peça num delivery e vai assistir o Explicando lá da Netflix. Vocês vão aprender um negócio novo, é mais legal do que no supermercado, eu garanto para vocês que é mais bacana do que o supermercado. Mas vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma tecnologia dessa, ela é potencialmente perigosa, porque você pode criar uma geração de super-humanos hiper-inteligentes, que vão criar uma geração de hiper-mega-humanos inteligentes, porque vão ser capazes de fazer mais e tal, e aí depois você não acompanha mais, certo? O delta fica tão grande que você não consegue mais chegar. Muito bem. Qual é o reflexo normal dos nossos governantes do mundo inteiro com isso? Vamos regular. Não pode, é proibido, não sei o que lá. O que acontece quando a gente proíbe um negócio, tipo a probation que tinha lá nos Estados Unidos, né, a lei seca e tal? O que acontece? O Al Capone aparece e você tem a distribuição de liquor, né, de bebida alcoólica para tudo quanto é lado. Então, o meu approach aqui é para dizer o seguinte, esse é um desejo meu, né, mas de que ao invés da gente tentar regular e limitar esse negócio todo, que a gente faça com que a tecnologia chegue o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer com que esse delta não aconteça. Se todo mundo tem acesso ao CRISPR, ninguém é especial. Se todo mundo tem superpoderes, se todo mundo tivesse superpoderes do Thor, o Thor não era nada especial, ele era mais um cara. Né? Para uma formiga, talvez nós tenhamos superpoderes. Ela olha e fala, porra, excelente, que bicho super poderoso, certo? Então, para a gente não ter uma formiga para um ser humano, a gente não criar castas, como também em um monte de filme tem essas coisas, né, de castas, etc., a gente deveria fazer a tecnologia chegar o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível. Isso é trabalho de todo mundo, é trabalho de pressionar o governo, etc., para não dar privilégios, porque seriam privilégios difíceis. A gente fala que distribuir receita, né, e distribuir a riqueza é complicado, mas a riqueza ela é monetária, ela é móvel, você consegue fazer. Agora, você imagina você distribuir inteligência depois que você tem um ser mais inteligente que os outros. Isso é muito, ou mais imune, que não pega uma doença, etc. Para você pensar nos malucos, esses ditadores loucos que aparecem por aí, para pensar, um cara, em vez de jogar gás mostarda, ele faz a população dos amigos dele, não sei o que, da família dele, imune a um negócio e lança na população. Pronto, ele não precisa lançar. Todo mundo morre e o cara... Então, existe um problema, se a gente deixar esse negócio desandar, de que a gente pode ir por um caminho muito problemático. E a única maneira de evitar isso é fazer com que todo mundo tenha acesso a esse negócio. De maneira, obviamente, ordenada, mas não controlada. Perfeito. Dissipar a tecnologia e o conhecimento é a melhor maneira que a gente tem de controlar, digamos assim. Preservar a liberdade. Tem uma a gente sociedade... consegue preservar a liberdade a partir do momento que a gente dá ao acesso às pessoas. Uma sociedade mais livre e menos desigual, digamos assim, né? Perfeito. Pedreva, seu tempo, e aí? Cara, se você quiser puxar mais perguntas aí, posso, assim que aparecer alguém aqui, eu te dou um toque, mas tá, por enquanto... Beleza. Vamos até onde der aqui, obviamente, com um certo limite. Seguinte, eu tenho um cara que eu adorava porque eu consumia bastante conteúdo dele há muito tempo atrás, nunca mais vi, que é o Valdez Ludwig. Não sei se você conhece, já viu ou ouviu falar. Ele é um cara bacana, ele era consultor, palestrante, assim, tal, ator também. E esses temas que a gente está falando aqui, ele já debatia isso muito lá na época de 1990, sem censura ali e tal, ele falava. E aí, uma das coisas interessantes que ele falava, que a gente citou por alto no começo, que foi a melhoria da bosta. Né? E o que ele quer dizer com isso? Pegar processos que são merda já no mundo real, no mundo físico, e apenas digitalizar essa merda. No final das contas, o serviço continua sendo uma bosta, não resolve o problema de ninguém, só que está digitalizado. Aí ele dava o exemplo por exemplo, de, sei lá, fila de espera em banco. Então, antes você ia no banco, aí você ia lá, ficava esperando, não tinha nenhum papel de senha, não tinha nada. Aí os caras falaram, não, vamos melhorar, não sei o que, a experiência para o cliente, que colocaram um botãozinho que você aperta e sai uma senha. Aí, não, vamos melhorar ainda mais. Então, ao invés de um botãozinho, vai gerar um número digital e vai aparecer esse número numa tela na fila lá do banco. Enfim, não resolve um problema da fila, mas vão criando ali meios para digitalizar a merda. Então, era isso que ele queria dizer. Com relação à educação, né? A educação, ele falava de digitalização da bosta, muito legal.
a... Posso até deixar depois Depois, quero, gostei. o vídeo aqui para você e para a galera na descrição. Cara, educação, cara. A maneira que a gente está falando de transplante sei lá, de córnea, não sei o quê, impressão 3D de carne digitalizada, pá, impressão de coração humano em escala real, pá. E a maneira que a gente aprende e ensina, com algumas exceções, continua a mesma, a não ser quanto tempo. Esse aqui é um debate infindável, né? Mas, Candreva, acho que essa questão da melhoria da bosta eu tenho visto muito na prática agora também, nos colégios, né? Meus irmãos pequenos, não que seja o caso da escola deles lá, mas, assim, você pega um modelo que está fadado, comprovadamente não tem eficácia para a maioria das pessoas e apenas digitaliza. Então, continua o tédio, continua aquela mesma exclusão de quem tem dificuldade de absorver o conteúdo, que não seja daquela maneira do professor vomitando conteúdo e você fazendo prova. O que é que você vê, cara, Candreva, assim, que você acha que já está havendo um movimento de mudança que não seja a digitalização da bosta? O que você acha que, de fato, pode mudar nesse modelo tradicional de ensino para melhor? Cara, eu gostei que você falou aí do tédio, né? É uma das coisas que para mim é o maior sinônimo de alegria é quando eu vou fazer eventualmente uma palestra, eu vou dar uma aula para criançada assim de 13, 14, que, cara, tem um celular no bolso com um mundo lá dentro, com toda a informação mais animal do planeta, dos amigos, etc. E eles não pegam o celular enquanto eu tô falando. Isso para mim é uma prova de que dá para fazer. Ou pegam só se for para te filmar ali e gravar aquilo ali, né? Mas aí, às vezes, cara, você vê assim, vidrados e concentrados, e aí não é porque... Tá em flow, o moleque tá em flow. São vários que conseguem fazer isso, certo? Mas por que eu falo rápido? Por exemplo, nessas palestras, quando você for ver para criança, eu vou falar nessa velocidade que eu tô falando agora, cada vez mais rápido, etc. Porque a cabeça dessa criançada tá nesse ritmo. O attention span, né, o tempo que eles dão de atenção, é de 7 segundos. Era de 15, por isso que os stories no Instagram duram 15, agora é de 7 segundos. Então, se você não entregar valor a cada 7 segundos ou múltiplos disso, eles vão procurar valor. É o desejo humano. Eles vão pegar isso aqui e vão procurar valor aqui. Então, eu quero dizer assim, a escola, ela tem que conseguir entregar valor numa coisa que às vezes é técnica, numa coisa que às vezes é complexa, mas é muito possível de fazer isso. As aulas que a gente tem no Disruptive MBA, estamos falando de alunos de MBA, um pouco diferente, a gente vê a entrega de valor nesse momento. E aí eu diria para você que é o seguinte, naquilo que a gente falou, né, de você ter um BrainNet, você conseguir absorver todo o conteúdo do planeta e tal, como ficam as escolas quando você não precisa mais do professor para falar para você que a capital, sei lá, do Piauí é Teresina? Essa informação ela já está disponível a todo momento. A informação, os jornais perderam valor porque eles deixaram de entender que a informação... Não é nem commodity mais, né? Abaixo de commodity isso aí. Não sei nem como. Ela está disponível. Ela, assim, todo mundo que está aqui ouvindo a gente certamente já entrou num site, está escrito lá, exclusivo para assinantes. Eu tenho certeza que você já fez isso também, Vitor. Aí você entra lá, você tem a opção de assinar. Você assinou ou você saiu do site e pôs no Google aquele negócio e encontrou de graça em outro lugar? Saí fora. Ninguém vai pegar e pagar por informação, a não ser que seja uma informação muito boa. Existe. A gente sempre quer fazer o que é melhor pra gente, né? Não tem... Exato. Você pega, por exemplo, a The New Yorker ou a Harvard Business Review, tem conteúdos que são extremamente bem feitos e que fazem com que eu, por exemplo, assine o negócio, porque eu quero ler aquele troço, porque eu quero ver aquilo. E é uma informação paga. Por que alguém paga a Netflix? Porque a Netflix é interessante. Mas a Netflix é entretenimento, é diferente da escola. Esse é o problema, não deveria ser. Certo? A escola, ela tem um potencial tão enorme, ela tem uma audiência cativa. Ela poderia ser vista de forma lúdica também, né? Não deveria ser esse sacrifício absurdo de tortura. Uma audiência que não absorveu nada ainda quase na vida, certo? Então você tem tudo para mostrar. Navegando sozinho. Cara, por exemplo, livros, né? Quantos livros chatos deram para a gente ler na escola? Chatos para a idade, sei lá, por exemplo, talvez Lusíadas. Não, ou o meu interesse, pesado, né? A questão é que não se dava nem opções, né, Candreva? Quer dizer, tem muita gente que gosta dos Lusíadas ali e tal, mas a maioria não. A maioria certamente quer ler o livro do Lucas Neto. Pô, por que não dá a opção do moleque ler o livro do Lucas Neto, por exemplo? Não, peraí, calma, não precisamos ir para outro ponto. Não, mas assim, cada um vai atrás do que quer, mas eu vou dar um outro exemplo, mas o seu exemplo é na linha do que eu ia falar. Por exemplo, eu gosto muito daquela série do Dan Brown, que é o Código da Vinci lá e coisa e tal, que tem lá o Robert Langdon. Também gosto. São livros interessantíssimos, não por acaso são best-sellers. Os livros da Agatha Christie, por exemplo, também, que são livros reconhecidos. A gente tem vários autores Harry Potter e por aí vai, né? Por que não põe a criança para ler isso?
Entendeu? Põe a criança para ler, faz ela criar o hábito de leitura. Veja, se tem livro best-seller no mundo, é porque as pessoas gostam de ler. Não é que as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de ler coisas que não atraem elas. E aí, eventualmente, de uma ou duas ou três, ou de cada 100 crianças, algumas 20 vão começar a ler coisas mais densas e vão procurar outros textos e vão ter interesse, e outras vão querer aprender numa série como essa Explicando, que eu falei da Netflix, que é interessantíssima, são pílulas de 20 e poucos minutos que explicam temas complexos e talvez a pessoa tenha curiosidade de entrar no Google e pesquisar. Veja, a informação ela é fluida, como um rio, ela é líquida. A gente cria moldes, e aí, puxando o Murilo, né, já que a gente falou, o Murilo falou um negócio do jeito que para mim é fascinante, muito inteligente, que é o seguinte, né, a gente é formado, a gente é colocado na forma, né, então você é formado em direito, você é formado no colégio. E aí, quando você é colocado na forma, por quê? Porque a escola, do jeito que ela é desenhada no modelo industrial, para pensar. Toca um sino, você pode comer. Você tem horário de entrar, horário de sair. Todo mundo junto, todo mundo no mesmo negócio. Tem um carimbo para falar da sua presença. É uma fábrica. Porque elas foram criadas justamente para criar mão de obra capacitada para essas fábricas. E tudo bem, ela funcionou durante um período, mas hoje em dia, o que a escola cria a gente, ou forma a gente, tem uma máquina fazendo lá no final. Então, outra coisa que a escola é interessante, ela pensa num funcionário médio, né? Ela está criando um profissional médio. Então, ela está criando um funcionário de indústria médio. Ou seja, se você tira 3 em matemática, mas você tira 9 em todo o resto, não, você precisa melhorar a matemática, você não passa. Não faz sentido nenhum isso. Você faz o cara falar o seguinte, ó, em vez de você ser um aluno que, na média, somando tudo, vai ser um aluno 8,8, é melhor você ser um aluno na média 5, porque aí você passa. É incoerente. Tinha que ter um coeficiente de performance, entendeu? Então, assim, olha, você tirou... Do total que você tinha, você tirou 82%, pode ser que seja um desastre em química. Eu era um desastre em química. Eu era excelente em física e matemática. Eu adorava física e matemática. A química eu achava horroroso. Eu tinha notas excelentes no monte de coisa. E aí química me pegava lá e você falava, cara, por que eu tenho que saber um troço que eu tenho zero interesse? Eu não tenho vontade de aprender, eu não me entendo com aquilo e eu estou gastando tempo que eu poderia aperfeiçoar e me tornar excepcional, excelente, ótimo em alguma coisa que eu sou bom. Eu estou gastando tempo em me tornar regular numa coisa que eu sou péssimo. Não faz sentido, entendeu? Cara, você tocou num assunto, outro assunto excepcional que eu também, sempre que eu posso, eu trago isso aqui na pauta do JuliCast, André, que é realmente como que a gente assassina, né, as nossas crianças e os nossos adultos, os seres humanos no geral. Pegando esse exemplo para uma realidade prática que talvez fique mais claro para todo mundo ver, eu acho que seria como se a gente falasse pro Neymar o seguinte: Neymar, cara, você é um excelente atacante, você faz gol pra caralho, mas bicho, quando eu coloco você no gol, você vive tomando frango. Então, Neymar, você precisa melhorar a sua habilidade de goleiro. Ou fizesse o vice-versa, né? Pegasse ali, sei lá, o Dida e falasse, porra, Dida, você é um excelente goleiro, massa. Você pode pegar um goleiro bom também, além do Dida. Pronto, vamos lá, sei lá. Cacilhas. Porra, Cacilhas, você defende todas as bolas aí e tal, mas aí eu boto você no ataque para fazer gol, você cobra falta e você é um fiasco. Então, olha aqui a sua estatística. 0 gols, Cacilhas. O que é isso aqui? 0? Você não tá fazendo... Não, você é uma merda, você não presta para futebol, né? E assim... Tinha uma frase brilhante, né? Dizendo que... como é que é? Você não ensina um peixe a escalar uma árvore. Uma coisa assim, sabe? Se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir todo mundo árvore, é um gênio por si só, mas se você julgar um peixe... Uhum. E veja, eu nem acho que todo mundo tem um talento. Isso acho que é um senso meio... Tem gente que realmente não faz nada direito e deveria buscar alguma coisa, mas tem gente que talvez não tenha um talento para isso. Mas aí, de novo, puxando o exemplo do futebol que você trouxe, pega um Cristiano Ronaldo da vida, ele talvez tenha menos talento do que a grande maioria da geração dele, mas o cara tem um empenho, o talento dele é a capacidade mental de se empenhar e se dedicar. E ele supera os caras, pô. Eu não acompanho futebol muito para valer, mas eu vi o jogo do cara ontem. O cara é uma máquina. É assim, impressionante. Parece um Android, né? Eu também não acompanho, mas... sabe? E é o foco que o cara tem. Então, o ponto é, por que a gente pega, né, como você falou, e pede pro goleiro fazer gol, certo? Nem todo mundo é Rogério Ceni, nem todo mundo tem goleiro tão bom assim, né? Não, mas o ponto, assim, se puxar no jogo, tá vendo, isso aqui vai vir os corintianos, falando, veja, o ponto é, se você pega alguém para fazer alguma coisa na média, a gente cria um monte de gente medíocre, pela própria definição. Perfeito. E isso diz muito de tudo, diz muito da realidade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A gente o pior de tudo. E o pior de tudo, além da mediocridade que por si só não gera nada de excepcional para a natureza, quando eu falo de excepcional
né, são as grandes, sei lá, Fala dela. invenções, as tecnologias. O principal para mim é que a questão da felicidade, né? Aí entra a falta de propósito, a falta de identificação consigo mesmo, e aí isso vai desbandeirando para algumas coisas mais graves. A gente está gravando agora em setembro de 2020, não sei quando que a galera vai estar vendo ou ouvindo, mas Setembro Amarelo, né? Existe uma grande campanha de prevenção ao suicídio. Por quê? Justamente porque essas questões não são abordadas, ou se são abordadas de maneira superficial, sem técnica, né? E isso traz uma grande falta de identificação para as pessoas e pode parecer algo banal, mas isso é muito sério, Candrevo. A maneira como, né? A maneira como a educação é vista, é transmitida não só nas escolas, mas nas universidades, tem que ser revista, sim, tem que ser, acredito que o ideal de sucesso tem que ser reconfigurado também, não para aquele que faz mais dinheiro, enfim, que seja lá qual for o objetivo da pessoa, mas para aquela pessoa que é mais feliz, cara, simplesmente, esse é o ideal, acho que de Olha, sucesso eu que a gente... vou cometer uma atrocidade aqui, você vai me permitir discordar de leve do anfitrião, hein? Olha só, isso é Vai, manda ousado, ver, cara. isso vai ser cortado. Tô aqui para Eu acho que, aprender. assim, de fato, o lado da felicidade ele é super importante. Eu tive nos Emirados Árabes Unidos e eles têm um Ministério da Felicidade preocupado que as pessoas sejam felizes. Mas eu acho que tem Olha gente, só, por não exemplo, sabia disso. tem um Ministério da Felicidade lá. Interessante. Existe uma métrica para que as pessoas sejam felizes, etc. Alguns outros países, se eu não me engano, a Islândia tem um negócio desse também agora. Enfim, tem começado a aparecer. De fato, é uma preocupação. Eu acho também que muito disso acontece porque a gente criou um mundo que a gente não consegue acompanhar, então essa ansiedade tremenda, né? Você abrir social media. Quem já sentiu o celular vibrando no bolso sem o celular tá lá? Quem já abriu o aplicativo, fechou e abriu logo depois de novo? Quem fica sem celular, fica ansioso? Eu fiz uma enquete outro dia perguntando, teve, sei lá, umas 400 pessoas respondendo, de se as pessoas pegam, a primeira coisa que elas fazem de manhã é pegar o celular, né? Eu vi essa enquete. Veja, e assim, 90 e tantos por cento respondendo que a primeira coisa que elas fazem é acordar e pegar o celular. E aí, se eu falasse para você que todo dia de manhã, se a primeira coisa que você faz é pegar um copo de uísque e tomar um pouquinho do uísque, você ia falar que eu sou um alcoólatra. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, é um vício que leva para a ansiedade. Essa ansiedade faz com que a gente fique buscando algo que a gente nunca chega, e isso faz com que a gente tenha aí um quadro de talvez essa doença do século, a depressão e etc. O ponto que eu falei que eu ia discordar é da questão do dinheiro em si. Eu entendi o que você quis dizer, assim, mas eu acho importante pontuar que o dinheiro por si só, ele significa, e de novo, pensando no brasileiro, a gente vem, eu falando já vem no fundo da minha cabeça, não, mas o cara é pilantra. Esquece os pilantras. Pensando legitimamente, o dinheiro ele é o reflexo de quanto de valor você entregou para a sociedade. Entendeu? A sociedade remunera quem toma risco e quem entrega valor para ela. Então, ele acaba sendo, de uma certa maneira, uma maneira de você medir felicidade. Né? Então, você pega a Amazon da vida, o Bezos tem, né, hoje o homem mais rico do mundo, ele tem essa bala toda porque ele entregou tanto valor para a sociedade, tanta riqueza para a sociedade, que ele acaba entregando felicidade também. Querendo ou não, você poder ligar lá e fazer tec, 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 tec e chegar um negócio na tua casa é legal pra caramba. Não, do caralho. Não, pelo amor de Deus, assim... Eu entendi o que você quis dizer. Eu quis fazer esse ponto para não ficar Perfeito. aberto. Só que ele não pode ser um único critério, entendeu? Porque isso, não, perfeito. Entendi perfeitamente sua ponderação, cara. Só que assim, de novo, quando eu falo isso, eu fico com receio das pessoas confundirem, acharem que eu estou fazendo uma apologia à pobreza aqui. E não tem nada a ver, cara. Eu adoro o capital, o valor que a gente gera, o retorno que a gente tem com isso, acessar, possuir bens, massa, lindo. Mas veja que você falou de geração de valor e gerar facilidade e ter o retorno em capital. Gerar valor para as pessoas não necessariamente quer dizer que aquela pessoa que está gerando tem felicidade no processo. Entenda. Exato. Né? Beleza, assim, os benefícios que as tecnologias como que o Zuckerberg, que o Bezos ou quem quer que seja inovador trouxe, são inquestionáveis na minha opinião, são fantásticos, mas a questão é, será que eles são ou estão felizes? É esse o ponto, entendeu? Será que... Eu acho que sim, cara. Vou te falar pelo seguinte, eu não imagino que qualquer um desses caras começou, eu não tenho como dizer exatamente porque eu não os conheço pessoalmente, mas o Bezos, o Zuckerberg, para mim, com certeza começaram as empresas, óbvio por uma oportunidade de negócio, mas por um propósito, que é o que faz o cara chegar onde ele chegou, se ele não tiver. Então, como ele está atingindo aquele propósito dele, ele certamente se sente realizado de várias maneiras daquele negócio, entendeu? E talvez a gente esteja dando um exemplo... A gente confunde felicidade como uma coisa absoluta, que o cara está feliz o 100% do tempo. Não é isso. Felicidade, de novo, para mim, vem um pouco nessa coisa de serenidade, de harmonia, sabe? No sentido de você conseguir entender que você não tem controle de tudo, que você está sem esse controle, que isso não é um problema e que, de fato, você tem harmonia onde você tem que ter, entendeu? Que você atinge os seus propósitos enquanto pessoa, que você
convive bem e faz o bem para a maioria das pessoas, seja lá o que o bem significar na sua região para você, porque isso é bem relativo, mas que você faz algo que traz harmonia para a vida das pessoas. Eu acho que é meio por aí, entendeu? O pessoal olha, a Amazon, ela traz harmonia para a vida de um monte de gente. Não só para os funcionários da Amazon, mas ela traz harmonia para quem é cliente. É fascinante você poder pegar um livro. Eu queria ler um livro, outro dia eu falei do Dan Brown, eu terminei os outros e tal, e aí, pô, tinha um lá que não existia ainda no e-book, apareceu, pum, o negócio já me sugeriu, eu falei, olha que incrível, baixei o troço, estava eu num dia meio de ócio, peguei para ler o livro. Essa leitura do livro fez com que eu meio que começasse os motores e sentasse para trabalhar num dia que eu estava, sabe aquele dia que você está meio devagar para trabalhar? O livro me... E isso é normal do ser humano, né? Essa Então, oscilação, claro. olha que mágico isso, eu gastei, sei lá, $3 num livro, que me fez produzir num dia provavelmente muito mais sei lá quantos reais. de todos os livros que eu vou comprar na Amazon daqui para sempre. Então, é fascinante, né? Mas não pode ser o único critério. Eu acho que é por aí. Perfeito. Então, a ponderação é só no sentido assim, acho que você, por ser um cidadão global, eu já morei em 8 cidades, Candreva, no Brasil e fora do Brasil, então acho que essas experiências de conviver com pessoas de contextos, idades, principalmente condições socioeconômicas diferentes de mim e do restante, me permitiu perceber que não existe uma correlação direta entre o dinheiro e a felicidade. Repare, minha visão pode estar enviesada, mas eu digo no sentido de quantos milionários mais eu vou ter que sair e conhecer que estão doentes, em depressão, burnout, não fala com a mãe, com a esposa, com o filho, seja lá o que for, e quanta gente humilde encontra felicidade ali, sei lá, vivendo uma vida mais simples, que não quer dizer simplória, né? O Mário Sérgio Cortella define isso muito bem, a diferença entre simples e simplório. Então, assim, de novo, acho que é autoconhecimento na veia, cara. De novo, não é aqui uma apologia à pobreza, a não sei o quê. Não. Acho que a resposta está dentro de cada um, mas é tentar desmistificar essa questão de que apenas o sucesso financeiro, a qualquer custo, diga-se de passagem, e aí entra essa pilantragem que você bem citou aí, ela vai lhe trazer a felicidade. Mas é um negócio legal para almejar, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Acho um negócio legal para almejar. Acho que as pessoas têm que almejar riqueza, sim, têm que almejar viver bem, tem que... Hoje mesmo, por exemplo, eu estou num dia de produtividade meio baixa. Hoje e ontem, na verdade, né? E aí um amigo meu que mora aqui perto ele veio bater papo, ele tá para investir num negócio aí, veio me contar e tal, para a gente ver se faz negócio junto e tal. E aí eu tava pensando nisso, eu falei, pô, hoje eu produzi riqueza em algum momento, produzi valor, e isso me trouxe uma certa riqueza, não quer dizer que eu sou trilhardário, nada disso, mas me permitiu, por exemplo, ter um dia de poder ficar em ócio. Veja, é uma conquista isso, né? O brasileiro tem um pouco problema de falar sobre esse tipo de coisa, eu não vejo problema nenhum nisso, né? As pessoas conquistam e legitimamente é bom que elas possam desfrutar disso para todo mundo. Acho que a gente tem um problema de desigualdade, sim, que deve ser dirimido, mas de maneira geral é muito interessante você buscar riqueza, porque a riqueza te permite em alguns momentos descansar, né? Em essência é isso, você pode descansar sem você precisar do trabalhar. Eu não vejo problema nenhum de trabalhar, até trabalhar 14 horas e tal, assim como de vez em quando está entregando coisa, fazendo projeto, coisa e tal, a gente faz sem problema nenhum. O problema é você precisar sempre fazer isso. Isso é um problema que a gente tem que endereçar. Enfim, acho fascinante. Aí são papos muito interessantes, porque a gente vai migrando, né, de um caminho para o outro, vai conectando uma coisa na outra, assim, eu acho muito bacana. Parabéns pela condução aí, não é moleza transitar em tantos assuntos distintos assim e tão variados. Obrigado, meu velho. Para a gente finalizar aqui, bate-bola, jogo rápido, share economy, você acha que essa tendência de share economy que a gente vinha, né, desfrutando de, sei lá, carro compartilhado, apartamento compartilhado, com o pós-pandemia, isso tende a aumentar ou a diminuir? Cara, eu acho que assim, sharing economy é uma coisa que funciona muito com escassez, né? Então, isso não sou eu que acho, na real. É a PricewaterhouseCoopers que me deu uma pesquisa e a partir dela eu deduzi e desenhei que a escassez faz isso. Tanto é assim que, por exemplo, os países onde tem maior adesão de uso e de oferta de, seja uma casa, um carro, seja o que for, são países da Ásia e depois da América Latina, ou seja, lugares onde há maior escassez. Se você pegar a Europa ou os Estados Unidos, ou a América do Norte, de maneira geral, o uso e adesão é menor, mesmo que a maioria dos aplicativos e sistemas sejam desses lugares. Então, eu diria que é o seguinte, a pandemia,
ela gera escassez. Então, eu vejo um crescimento. Porém, olhando para o longo prazo, a gente deve ter uma tendência de abundância. Então, eu acho que a gente vai ter uma curva que vai crescer muito, a gente vai ter pouca gente com menos empregos, e aí a tal da gig economy, né, de mais gente e tal, mas depois ela deve cair, porque você começa a ter, por exemplo, um Uber da vida, tendo um movimento já de ter carros autônomos, você começa a ver entrega por o iFood, agora está entregando com drone, etc. Então, a tendência é que o conceito de sharing economy, né, de peer-to-peer, né, então eu entrego para um par meu, alguém que seja pessoa para pessoa, né, pessoa física para pessoa física, deve diminuir. A gente deve ter um modelo de robô para pessoa, né? Então, um carro que anda sozinho buscando alguém, ou um drone que leva alguém. Então, a gente começa a ter esse modelo. Eu acho que o próximo movimento é esse. Legal, massa. Meu irmão, chegando, ó, nem vi aqui, já estamos em 8h30, 1h30 quase de gravação. Eu te confesso que... 33, aqui em cima. Pois é, eu não vi o tempo passar. Porra, Candreva, meu irmão, muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz com sua participação aqui. Eu quero agora abrir assim, um espaço para considerações finais. Primeiro, eu quero que você, para quem está ouvindo a gente aí, assim, de alguma maneira se interesse pelo tema futurismo, de alguma maneira. Existe algum local para começar a estudar esses temas? Existe um livro, alguma academia, algo no sentido? Cara, eu estava fazendo uma palestra com o Nardon em Fortaleza. O Nardon, para quem não sabe, que era lá da RAP e da Canu, e hoje está no Gestão 4.0. O Nardon falou um negócio Fera, que... brabíssimo. Ele é foda mesmo. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço e certamente os melhores empreendedores que a gente tem aqui no Brasil. Ele falou, cara, uma coisa que eu sempre percebi de você é que você sempre foi muito curioso, assim, sabe? Desde sempre muito curioso. Então, eu diria que o grande lance de olhar para o futuro é ver que a gente tem intersecções variadas, né? Essas intersecções vêm de a gente cada vez ser um maior resolvedor de problemas e mais generalistas e menos especialistas. Então, a gente vai saber mais sobre muitas áreas com menor profundidade, até porque você não precisa tanta profundidade para poder criar correlações. Você se aprofunda no momento necessário. Então, você precisa conseguir ver um padrão. Então, eu diria que, assim, de maneira geral, buscar assuntos que você se interessa e cavar sobre esses assuntos variados. Assim. Então, como a gente fez aqui na conversa, por isso que eu acho que eu senti tanto prazer nessa conversa, que a gente foi conectando uma coisa na outra e é um papo que vai sendo fluido e isso vai dando insights. Eu peguei vários, eu fiz umas anotações aqui durante, depois eu ouvindo de novo, certamente eu vou pegar outros, de que a gente vai amarrando as coisas e vai entendendo movimentos que vão acontecendo. Mas aí, óbvio que existe bibliografia bastante para isso e eu vou fazer, não é merchan, tá? Mas é porque, de fato, como a gente trabalha com isso, é www.eio.com.br. O pessoal vai poder pegar o link aqui embaixo, mas é ai.com.br. Lá tem uma série de artigos, tem e-books, tem livros, tem vídeos, tem palestra, tem aula, tem podcast, tem uma série de coisas lá que vocês podem se aprofundar para isso. E aí a gente não quer ficar puxando conteúdo, a gente não quer ficar restringindo vocês. Então a gente remete para um monte de coisa bacana. É mais uma curadoria, é tipo um grande índice de muito conteúdo que tem por aí. Tem o futurism.com também, que é um negócio interessante para quem quiser, leitura em inglês, mas é interessante. Mas via de regra, como eu te falei, assim, eu, por exemplo, bebo de fontes variadas, né? Então, é um podcast diferente. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um videozinho, como eu falei, estava um dia meio não produtivo, estava vendo um videozinho do Omelete, que fala sobre entretenimento, né? Filmes de heróis e cinema e coisa e tal, né? Para quem não conhece, é um canal de YouTube. E num desses estava passando uma notícia sobre um negócio chamado Akon City. Não sei se você viu esse negócio, que o Akon, aquele cantor, rapper, está construindo uma cidade tipo Wakanda. Ouvi falar, sim. Do filme do Pantera Negra, tal, que agora recentemente, inclusive, faleceu o Chadwick Boseman. E aí, a minha coluna da CBN de hoje foi sobre isso, de como existem cidades que se inspiram na ficção e as de ficção que também se inspiram na realidade. A cidade do Homem de Ferro 2, por exemplo, aquela grande, onde tem aquela feira e coisa e tal, é inspirada no Epcot Center do Walt Disney, não no parque, mas na cidade que era para ser o Epcot Center. Inclusive, o vídeo do pai do Tony Stark é muito parecido com o vídeo do Disney e tal, ou seja, os diretores já falaram que foi inspirado naquele negócio. Você vê como a vida imita a arte imita a vida, é meio clichê, mas é bem por aí mesmo. E aí eu quero dizer o seguinte, veja, a partir disso, eu puxei de uma questão de desenho de cidades, olhando para o futuro com tecnologias, etc. Isso amarrou com o negócio do Epcot Center. Eu fui pesquisar de novo, já peguei o tamanho do troço, entendi, vi que o Epcot Center está fazendo um negócio olhando para o futuro, vinculando os elementos e tal, não sei o quê, entendendo o que eles querem fazer, como é que eles querem colocar a tecnologia. Tem uma cidade que foi fabricada na China, uma outra em Montreal. E aí,
cara, eu comecei a buscar assuntos variados para conectar um no outro. Então, eu diria que, assim, a melhor bibliografia que você pode ter é seja curioso e cavoque. A internet está aí com todos os conteúdos do mundo disponíveis. Cavoque essas coisas, porque certamente vai ter algo muito legal. E se você... Isso é uma coisa que eu fazia desde moleque, eu tinha Encarta. Não sei se você lembra que era Encarta. Encarta era uma enciclopédia em CD da Microsoft. Encarta 98 era um CD Bordeaux. Ah, Assim. acho que eu já ouvi falar. Porra, André, você... Uma coisa que eu adorava. Era o seguinte, você entrava lá, você escrevia assim, Brasil. Aí aparecia lá o verbete do Brasil, né? Como se aparecesse na Wikipedia. Bandeira, hino, né? E aí tinha lá assim, mas não sei o que lá da floresta. Aí você clicava, floresta. Aí ele abriu o verbete floresta. Aí tinha lá... Aí dentro de floresta tinha um tipo de... Aí você clica, e você ia indo. E, cara, bicho, eu achei que só eu era maluco o suficiente para fazer essas coisas, mas pelo visto eu não tô sozinho, né? Eu adoro pesquisar esses temas aleatórios, cara. Você vai indo. Cara, eu passava horas e horas navegando na Encarta, que não tinha internet na época, né? A gente tava, até tinha, mas era dial-up, não tinha o Google dessa maneira, não existia isso. Tinha o Alta Vista, ou o KB do Sidney, ou seja, era um negócio primordial. E aí, cara, era essa coisa, sabe, de ir correndo atrás de assuntos variados e conectando coisas, entendendo, e depois, bicho, cara, eu comecei lá, indo do Brasil, eu terminava em Plutão, saca? Descobrindo que a composição do ar de Plutão... Porra, obrigado por ter compartilhado isso aqui, que eu achei que eu era o único louco assim, cara, que se minha noiva tivesse aqui para ouvir, ela ia dar risada e ia falar, rapaz, isso é muito sua cara, porque, por exemplo, você me falou que tá morando em Ubatuba, uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando a gente terminar aqui é eu jogar no Google para ver lá população, quem é o prefeito, quem é o presidente da Câmara, não sei o quê, se tá ligado? Eu tenho essas aleatoriedades que eu adoro ver. Você está meu convidado para vir visitar aqui. Ô, meu irmão, obrigado. obrigado pelo convite. Como é que faz para chegar de Barreiras de Ubatuba? Aí uma rota diferente. Você já veio aqui em Barreiras, você já viu que aqui é uma cidade maravilhosa, mas é longe pra caralho de tudo, né? É longe. Fui a Brasília e, rapaz, eu fui passando mal no voo da Passaredo, com a porta do banheiro meio aberta, assim, tinha um vão. Foi um momento épico. É história para contar. Massa. Meu irmão, para quem quer se conectar com você aí, te seguir, te stalkear de alguma maneira, LinkedIn, Instagram, Facebook, você tem? Não tá aberto? Não quer que ninguém vá atrás? Tá. Pode Facebook, desculpa, YouTube, podcast também, manda ver. YouTube, a gente tem o canal da EIO, tem alguns vídeos meus lá, eu acho que é mais fácil procurar pelo canal da EIO, a gente tem que concentrar tudo lá, tem o meu também, mas vai no da EIO que é melhor, tá mais bem feito e com mais constância. Tem o Instagram da EIO também, tem o meu, né, @luiscandreva, que é com Z, é tudo junto. Facebook eu tô muito millennial, eu não tenho mais. Twitter, não. Cara, eu não usava para absolutamente nada. Então, falei, bom, isso aqui não serve para nada, deixa para lá. Então, pode me encontrar lá e pode me encontrar no LinkedIn também, onde eu compartilho alguns conteúdos mais voltados para negócios mesmo, assim, algumas coisas um pouco mais densas, porque é uma plataforma que permite. Além disso, tem as colunas aí que eu mencionei em alguns meios, a da CBN Falada e a do Correio 24 Horas, e algumas outras colunas aí que eu escrevo também para alguns outros portais e alguns outros media outlets. E a galera que for te procurar no Tinder lá vai te achar como? Surfista, gato, underline 95? Tudo isso. Mago, cabeludo. Alto, louro, forte. Não, louro não. Você vai não, mas no Tinder não vai me encontrar, não. Eu não sei nem utilizar direito, mas eu não teria preconceito também. Poderia me encontrar por lá. Mas não me encontrarão no Tinder nem no Ubatuba. Aliás, Ubatuba, você sabe que agora eu fiquei curioso de saber como é o Tinder em Ubatuba, mas tudo bem. Curiosidade é uma desgraça, né? Entender como é que as pessoas estão se situando no Tinder durante a pandemia, o que elas estão fazendo. Eu fiquei sabendo que o Tinder agora tem um negócio de você clica Go Global, porque as pessoas... eu vi gente vendendo lá, viu, André? Eu vi muita gente vendendo produtos, serviços lá, anunciando, tipo assim, sexy shop tal, ou então loja de violão, não sei o quê. Cansou de só encontrar gente chata aqui, venha tocar seu violão. Rapaz, cada coisa que eu... Canal, eu acho que é aquela coisa de tentativa e erro. Interessante. É um movimento muito massa. Meu irmão, obrigado de coração, cara. Fiquei muito feliz com sua participação. Pode ter certeza que eu aprendi coisa pra caramba e espero de verdade que todo mundo que esteja vendo e ouvindo, eu vou distribuir também no YouTube, tá? Vou colocar alguns vídeos lá que eu estava negligenciando no YouTube, mas vou colocar lá. Espero que quem esteja vendo e ouvindo a gente tenha assim, realmente tirado o máximo proveito disso aqui. Aliás, quem está vendo e ouvindo é a única razão disso aqui existir. Obrigado por ter ficado até agora, por estar assistindo, por estar aguentando esses dois cabos bonitos aqui até o final. Irmão, valeu demais pela sua participação, tá? Cara, eu que agradeço, agradecer a todo mundo também que escutou a gente aí, seja quando for, no ano que for, etc. Se a gente falou de coisa de futuro, você está ouvindo isso em 2036, a gente falou a maior besteira do mundo,
Se tiver uma máquina do tempo, volta e fala para a gente evitar. Não apareceu ninguém aqui, então provavelmente não inventamos até 2036. Cara, foi um prazer. Eu espero de fato que as pessoas tenham podido tirar. Eu fui extremamente transparente e é gostoso poder fazer um papo dessa maneira. Eu convido todo mundo a fazer da mesma maneira, né? A gente abrir, mostrar as vulnerabilidades, entender. Excelente. Essa é a principal forma da gente se conectar com outras pessoas e poder criar relações que são de fato verdadeiras, como é a minha com o Julival, por exemplo, apesar da distância e das poucas interações, mas sempre que a gente sempre muito produtivas. O papo flui bastante. Então, que vocês aí consigam, de fato, enfrentar os seus medos, aprender com o passado, olhar para o futuro de uma maneira positiva e estar presente no presente. Isso é o maior desafio. Eu espero que isso aqui tudo ajude vocês a criar esse futuro desejável aí que a gente fala tanto e talvez dar longevidade para a carreira, para a empresa, para o que quer que seja. Sensacional. Candreva, um abraço, querido. Obrigadão, meu irmão. Até a próxima, Valeu. tá? Tem muito papo ainda aqui para Julicast 3.0, 4.0 e por aí vai. Valeu, meu irmão. Valeu.